A história começa com uma pequena garotinha em uma ilha, e ela está esperando muito ansiosa pelo retorno de seus pais. Então, quando eles finalmente chegam, trazem um bebê recém-nascido. A mamãe diz à filha chamada Mariane para dar um olá ao seu novo irmãozinho. O nome dele é Xion. Mariane fica tão animada que ela dá um beijinho na bochecha do bebê, deixando ele surpreso. Ela se apresenta assim: "Seja bem-vindo, Xion. Eu vou ser a sua irmãzona." Isso traz uma reação fofinha no rosto dele. A história então avança 3 anos, e Mariane aparece correndo toda animada, falando que venceu a corrida. E Xion, cansado da competição, comenta sobre a velocidade dela. Mariane responde orgulhosa: "Claro que eu sou rápida. Afinal de contas, você ainda é um bebezão." Com isso, o pai deles chega, e Mariane recebe ele. O pai então diz que ela continua tão inteligente como sempre. E Xion também cumprimenta o papai, que até elogia o garotinho por ser confiável. No entanto, Xion fica insistindo de um jeito educado que é a Mariane quem merece mais elogios. Mariane concorda que ela é com certeza melhor em tudo, mas ela secretamente pensa consigo mesma que Xion é realmente um bom companheiro. Ela admira como ele sempre ajuda a mamãe, e também ele não molha mais a cama, e às vezes até parece pensativo como se fosse um adulto, o que desperta um pouquinho de inveja nela. Mais tarde, Xion é visto recitando alguns encantamentos mágicos. Mariane pensa que ele está ensaiando para uma peça de teatro e dá risada vendo o irmão mais novo. E durante o jantar, em um momento de silêncio, Xion pergunta assim do nada se por acaso o pai dele sabe se existem monstros de verdade. E o pai fica surpreso com a pergunta, mas confirma que monstros existem. Ele avisa o rapaz para nunca sair da ilha, lembrando que a sua mãe já deve ter contado sobre a natureza mortal e perigosa dessas criaturas. Se Xion der de cara com um monstro, ele deve correr e pedir ajuda a um adulto. O garoto então se pergunta se espíritos e fadas existem de verdade. E o papai admite que sabe que fadas existem, mas ele não sabe muito sobre espíritos. Mariane fica um pouquinho chocada com essa conversa, com seu rosto estando com uma expressão de incômodo. Xion então pergunta sobre a existência de magia, especificamente a habilidade de manipular elementos como água, fogo e ar. E o pai, surpreso, responde que nunca ouviu falar de magia. Mariane sente uma pontada de tristeza ao ver a decepção de Xion ao escutar isso. No entanto, ele continua perguntando em voz alta se a magia poderia mesmo existir, mesmo que seu pai nunca tivesse ouvido falar. O pai do garoto reconheceu que era possível que a magia existisse, mas ele acrescentou que era um homem com vasto conhecimento e que, pelo que ele viu nos vários anos de estudos, a magia não era o tipo de coisa muito reconhecida entre as pessoas comuns. Então, ele perguntou para Xion onde é que ele havia aprendido sobre monstros, fadas e magia. O garoto permaneceu em silêncio, aparentemente sem vontade de responder. Sua irmã, Mariane, se aproximou dele e perguntou se ele estava bem, percebendo como ele estava pálido. Xion disse a ela para não se preocupar, dizendo que tá de boa, mas pareceu profundamente chocado e triste. E a partir daquele momento, ele nunca mais falou a palavra magia. E 3 anos depois, Mariane aparece treinando com uma espada de madeira, enquanto Xion observa com orgulho. E após terminar o treino, Mariane se sentou ao lado dele para descansar. Xion perguntou por que ela estava treinando tanto, e a garotinha respondeu que, como sendo a irmã mais velha, ela precisa sempre estar preparada caso alguma coisa aconteça, para protegê-lo. Xion perguntou por que ela queria protegê-lo tanto, e ela disse que poderia até bater de frente com monstros, espíritos ou qualquer outro tipo de ameaça. Mariane manda ele ficar tranquilo, dizendo que era seu dever como irmã mais velha. Ela admitiu que, embora fosse difícil, gostava porque isso a tornava mais forte e capaz de protegê-lo. Mariane também diz que, embora não fosse muito inteligente, ela se destacava em atividades físicas. Xion finalmente entendeu por que a sua irmã mais velha está treinando com tanta determinação durante todo esse tempo. E ao entardecer, Mariane continuava com seu treinamento, e uma amiga chegou e comentou sobre o tempo que Mariane vinha praticando, surpresa com o fato dela não ter notado. Ela não havia ficado nem um pouquinho entediada. Mariane apenas ignorou os comentários da amiga e a convidou para um duelo, mas a amiga recusou, dizendo que está muito cansada de ajudar a sua família. A amiga então perguntou sobre Xion, querendo saber se ele ainda estava em casa estudando, como de costume. Mariane confirmou respondendo que sim, e a amiga então falou sobre como os dois irmãos eram bem diferentes. Mariane então lembrou sobre o passado, quando Xion perguntou sobre magia, e sentiu que com certeza seus estudos imparáveis estavam ligados àquelas perguntas. De repente, uma luz apareceu sobre o lago, deixando Mariane e a sua amiga em um estado de choque, e no dia seguinte, Mariane decidiu levar Xion até o lago, e o garoto não estava querendo ir, se lembrando de que a sua mãe havia avisado eles para não se afastarem muito. Mariane manda ele não se preocupar, dizendo que o local não era longe e que não tinha monstros por perto. E quando a noite começou a cair, Xion lembrou a sua irmã que a sua mãe ficaria chateada com eles. Mariane reconheceu isso, mas disse que vai valer a pena. E nesse instante, as luzes apareceram novamente, surpreendendo Xion. Mariane explicou que esses orbes brilhantes sempre apareciam após o pôr do sol, mas ninguém sabia o porquê. E curioso, Xion perguntou para Mariane se seus pais sabiam das luzes brilhantes aqui sobre o lago. Ela confessou que estava preocupada que Xion também não conseguisse vê-las. Xion fala que talvez apenas crianças pudessem ver as luzes, mas Mariane discorda. Ela explicou que algumas crianças não conseguiam ver as luzes de jeito nenhum,
nenhum, enquanto alguns adultos conseguiam. Além disso, algumas pessoas viam as luzes como orbes totalmente distorcidos, enquanto outras, assim como ela, viam tudo dançar e desaparecer. Xion achou esse mistério realmente interessante e Mariane concordou, falando sobre como esse fenômeno era incrível, comparando ele à magia. Ela até lembrou de Xion da sua ideia anterior, que era criar coisas com luz, e de como se sentiu desanimada quando o pai deles descartou a ideia. E surpreso por ver Mariane se lembrar, ele ouviu ela contar que, embora suas memórias não fossem das melhores, ela sempre se lembrava das coisas que eram importantes para ele. Xion, tocado por suas palavras, pareceu prestes a ficar em lágrimas. Mas Mariane então muda o assunto, sugerindo que eles voltassem para casa. Xion agradeceu por tudo que ela havia feito por ele, e a garota sorriu, dizendo que não fazia aquilo por gratidão, mas porque queria vê-lo feliz e se sentindo melhor. E quando ela perguntou se ele se sentia melhor agora, Xion respondeu bem animado que sim. E na manhã seguinte, Mariane e Xion tomaram café da manhã na correria, surpreendendo seus pais com a rapidez que eles terminaram de comer. Eles saíram correndo com baldes e voltaram para o lago. O cansaço de Xion era impossível de não reparar, e isso levou Mariane a provocá-lo sobre sua falta de exercícios e atividades ao ar livre. E o rapaz, cansado demais para discutir, se concentrou na missão. Mariane perguntou o que eles planejavam fazer em seguida, e Xion explicou seu desejo de investigar mais a fundo as esferas brilhantes para descobrir sua origem. Ele insistiu que precisava investigar mais a fundo para descobrir a verdade. A garota admitiu que não entendia completamente o que estava fazendo, mas estava com total confiança nos instintos de Xion, ansiosa para ajudá-lo a desvendar esse mistério. E curiosa sobre o próximo passo, ela perguntou a Xion o que precisavam fazer, e então o rapaz explicou seu plano. Eles tinham 3 baldes. O primeiro seria preenchido com água, pedras e areia, o segundo com água e plantas, e o terceiro com água e peixes. Mariane, embora ainda não estivesse entendendo completamente seu raciocínio, concordou em seguir suas instruções. E trabalhando juntos, eles rapidamente encheram os 2 primeiros baldes. O terceiro, no entanto, estava sendo mais desafiador. E enquanto tentavam, Xion pegou um peixe e deu risada de repente, chamando a atenção de Mariane, e perguntou por que diabos ele havia dito assim do nada que gostava de tê-la ao seu lado. E o garoto agradeceu a ela por ajudá-lo. Mariane, mais uma vez, manda ele ficar tranquilo, lembrando de que, como sua irmã mais velha, era sua responsabilidade ajudá-lo. Ela até disse de um jeito brincalhão que tinha muito tempo livre, e por isso insistiu em acompanhá-lo. Ela admitiu também a sua curiosidade para saber se a magia realmente existia, e queria ver com seus próprios olhos. Xion prometeu que se um dia ele descobrisse que a magia era real, ela seria a primeira a ficar sabendo. E finalmente, Mariane conseguiu pegar um peixe, e eles colocaram cuidadosamente no balde enquanto observavam um peixe lá dentro. E aquela amiga de Mariane, chamada Rose, apareceu, e quando ela viu Xion, ela perguntou se por acaso ele era o irmão mais novo dela. A irmã mais velha confirmou que sim e apresentou Xion para Rose. O garoto a cumprimentou educadamente, e Rose se apresentou toda orgulhosa. Mariane revirou os olhos, dizendo a Xion para não dar atenção para essa garota metida, falando que essa daqui é apenas mais uma menina comum. Rose ficou ofendida com esse comentário e perguntou o que eles estavam fazendo. Mariane explicou que eles estavam pescando, mas Rose insistiu, curiosa para saber por que eles haviam escolhido justamente esse lago. Mariane respondeu que ela já sabia a resposta, e quando Rose perguntou se era por causa das esferas brilhantes, Xion confirmou que ela já estava suspeitando, e Rose admitiu que visitava o lago com muita frequência, pois estava fascinada pelas luzes brilhantes. E quando Xion perguntou se ela tinha alguma informação sobre elas, Rose confessou que simplesmente gostava de observar as esferas e não sabia muito sobre sua origem. E conforme o sol começava a se pôr, as esferas brilhantes reapareceram sobre o lago, mas elas não apareceram nos baldes que eles haviam preparado. Xion fez uma teoria de que as luzes deviam estar vindo de algo mais profundo na água. Rose então falou sobre o quão seria desafiador descobrir tudo que vivia nesse lago, mas Xion, determinado a investigar mais a fundo, decidiu mergulhar. E é claro que Mariane foi atrás dele, ansiosa para ajudar na água. Xion conseguiu pegar uma das esferas brilhantes e ficou impressionado com a sensação de calor em suas mãos. Mariane seguiu seu exemplo, pegando uma das luzes também. No entanto, quando Xion tentou mergulhar a cabeça para encontrar a origem dos orbes, as águas escuras do lago tornavam impossível enxergar qualquer coisa com clareza. E com base em suas observações, Xion teve a conclusão de que os orbes brilhantes deveriam estar ligados a uma criatura viva, já que as suas mudanças de posição indicavam movimento. Quando Mariane perguntou como é que ele podia ter certeza, Xion explicou seu raciocínio sobre a movimentação dos orbes, e depois finalmente eles saíram da água, e Xion mostrou sua gratidão a Mariane pela ajuda. Mariane rejeitou seus agradecimentos, lembrando de que ajudá-lo fazia parte de ser família. E não muito tempo depois, Rose conseguiu pegar um peixe, só que dessa vez era uma fêmea, e eles lembraram que era difícil, já que as fêmeas costumavam ficar em águas mais profundas. E quando colocaram a fêmea no balde junto com o macho, as bolinhas brilhantes começaram a aparecer na água. Xion observou a cena, percebendo de repente a verdade. Os orbes brilhantes estavam ligados ao comportamento dos peixes. E curiosa, Mariane perguntou como é que eles faziam uma família, e Rose explicou que era quando os peixes machos
machos mostravam seus sentimentos pelas fêmeas, como parte da formação de uma família. Marianne, toda inocente e sem saber de nada, declarou que ficaria ao lado de Xion quando eles crescessem. O garoto, no entanto, ficou um pouquinho chateado e explicou que os irmãos não podiam ser companheiros nesse sentido. E no dia seguinte, Marianne ficou desconfortável depois que a sua mãe deu uma bronca nela, por dizer que queria passar a vida ao lado de Xion. Ela se virou para ele em busca de apoio e perguntou se as suas palavras estavam realmente erradas. Ela explicou que tudo o que queria era ficar com ele para sempre. Xion tentou animá-la, explicando que eles não precisavam ficar juntos o tempo todo como parceiros. Afinal de contas, eles já eram família. No entanto, Marianne mostrou sua opinião preocupada. Ela falou que um dia eles seriam parceiros de outras pessoas aleatórias. E com isso, eles seguiriam caminhos separados. E determinado, Xion prometeu a ela que nunca faria isso e jurou ficar a seu lado para sempre. A garota, embora já estivesse sabendo sobre o quão difícil isso poderia ser, ficou profundamente comovida por suas palavras. Xion prometeu que cumpriria sua promessa, porque ela era incrivelmente importante para ele, e com isso, a abraçou forte. Emocionada com a sua determinação, ela começou a chorar, e naquele momento, o corpo de Xion de repente começou a emitir uma luz brilhante. Ele gritou impressionado, já pensando que a energia mágica das esferas brilhantes que haviam tocado de alguma forma se impregnaram nele. Ele explicou que a gigantesca conexão e a sua sincera declaração de nunca abandoná-la foram tão poderosas que ativaram essa reação mágica. Envergonhada e também incapaz de processar a situação, Marianne fugiu atordoada, enquanto Xion refletia sobre esse evento extraordinário. Ele até chegou em uma conclusão: a magia ainda não existe nesse mundo porque ainda não foi criada. E com isso, o garoto fez um juramento, que nesse mundo onde ele reencarnou, ele seria o criador da magia e traria a ela a vida. A história então volta para a vida anterior de Xion, onde ele comemorava ansioso seu aniversário de 30 anos, faltando apenas 10 segundos para chegar em meia-noite. Ele estava todo animadão, acreditando na lenda de que homens que continuavam sem nenhuma mulher até os 30 anos ganhariam a habilidade de usar magia. E quando a contagem regressiva terminou, Xion pulou de alegria, declarando que finalmente confirmaria isso por ele mesmo. Ele tentou conjurar uma bola de fogo para sair de sua mão, mas é claro que nada aconteceu, e o tempo que ele ficou sem nenhuma mulher foi à toa. Ele caiu no chão, apenas para se levantar e pegar um livro de magia. Ele recitou alguns encantamentos na esperança de desbloquear poderes mágicos, mas mais uma vez, nada aconteceu. Desanimado, ele tentou outros feitiços mágicos, mas novamente sem nenhum resultado positivo. E derrotado, o garoto se deixou cair, reclamando que a magia não existe nesse mundo, e que ele vai sempre ser um garoto fraco, e lamentando como sua vida sempre foi só tristeza e solidão. Xion decidiu dormir, já que precisa trabalhar no dia seguinte. No entanto, enquanto se preparava para descansar, seu coração parou de repente, e ele desabou no chão, momentos antes de dar seu último suspiro. Memórias da sua vida afogaram sua mente como um poderoso oceano. Ele se lembrou de como, sendo apenas um moleque comum, ele se esforçou para aprender e crescer financeiramente, mas nunca sentiu a felicidade e o verdadeiro amor. A única coisa que trazia alegria era acreditar na chance de ganhar poderes mágicos na próxima vida. Isso parecia impossível, mas a emoção de tentar algo tão incrível deixava ele com esperança no coração. E com esses pensamentos, a sua consciência se apagou, apenas para acordar em uma nova vida, em um mundo medieval. E voltando para o presente, o protagonista se lembrou da sua conversa com seu pai, que havia deixado ele desanimado com a ausência de magia nesse mundo, e decidiu não se meter mais nesse assunto. Xion resolveu se concentrar nos estudos e no trabalho árduo. Contudo, nessa segunda vida, seus sonhos pareciam estar escapando mais uma vez, até o momento que abraçou sua irmã e a energia mágica emergiu de dentro dele. E motivado, ele tentou novamente invocar uma bola de fogo, mas nada aconteceu. E percebendo que precisava ser cauteloso, ele decidiu que não vai afirmar com 100% de certeza que a magia existe nesse mundo, sem mais provas e evidências. Naquele momento, Marianne chega no quarto, e Xion cumprimentou ela dizendo assim: "Você chegou bem na hora certa, senta aqui comigo." Marianne explicou que veio até aqui avisá-lo que a comida já estava pronta, e convidou ele para ir comer, mas concordou em ficar aqui conversando um pouquinho. E assim que ela se sentou, Xion começou a encará-la, deixando Marianne constrangida. Ele então ficou olhando para a irmã e disse assim: "Você é importante para mim", o que deixou ela ainda mais envergonhada. Nesse instante, uma energia mágica emanou dele, como ele havia previsto. Contudo, ele ficou resmungando para si mesmo que se expressar suas emoções fosse o único jeito de libertar essa energia, seria ridículo. E Marianne, muito chateada, interrompeu ele e acusou ele de tratá-la como se fosse uma marionete para seu próprio objetivo. O garoto tentou explicar, mas ela não acreditou nele, acusando o rapaz de mentiroso pilantra. Ele insistiu que estava sendo honesto e que seus sentimentos eram verdadeiros. E é claro que isso fez ela ficar vermelhinha de novo. O rapaz ficou surpreso com a reação dela e Marianne acabou perdoando ele, embora ainda tenha avisado para não repetir esse comportamento.
treinamento. Ela então perguntou se ele havia descoberto alguma coisa nova, e Xion explicou que a energia mágica era liberada quando ele expressava seus sentimentos. O garoto já entendeu essa parte das emoções, mas ele estava duvidando que esse fosse o único jeito de ativar a magia. E determinado a tentar de outro jeito, Xion decidiu se concentrar nas memórias felizes para invocar sentimentos de alegria. Ele fechou os olhos e ficou pensando em várias coisas que lhe traziam felicidade. Enquanto ele fazia isso, a energia mágica começou a fluir dentro dele novamente. Tanto ele quanto Mariane ficaram animados com a descoberta. Mariane falou que mesmo que tudo que ele pudesse fazer fosse brilhar, ainda assim era incrível. O garoto concordou com ela, pensando que mesmo que fosse apenas brilhar, ele havia provado para si mesmo que era capaz de fazer alguma coisa. Ele tentou descrever essa liberação de poder, comparando a uma energia elétrica gerando uma forte corrente, e percebeu que a magia existia sim nesse mundo. Seu rosto ficou iluminado com uma expressão de felicidade, tomado pela emoção da sua descoberta, e Mariane ficou radiante, olhando ele, e fez um cafuné no seu cabelo, mostrando sua alegria em vê-lo tão feliz pela primeira vez em muito tempo. Xion então olhou para ela e disse assim: "Eu estou realmente feliz agora que realizei o meu sonho." Xion se sentou e começou a organizar seu entendimento sobre a magia. Ele percebeu vários pontos-chave, começando por expressar suas emoções, que permitiam que ele liberasse uma energia mágica, mas acontece que manter essas emoções de pé é muito desafiador. Em segundo lugar, ele só podia realizar essa ação um número limitado de vezes por dia, porque assim que a sua energia se esgota, ele fica completamente exausto e incapaz de fazer qualquer outra coisa. A terceira e mais importante descoberta foi que usar todo o seu poder mágico fazia com que o nível de capacidade dele aumentasse, assim aprimorando seu nível para gerar energia na próxima vez. Resumindo, a prática leva à perfeição. E por fim, ele entendeu que as pessoas sem a capacidade de usar magia não conseguiam ver a energia brilhante e sentir o seu calor, enquanto aqueles com potencial mágico podiam sentir e reconhecer. Apesar dessas informações, o garoto ficou frustrado, porque ainda não conseguia fazer aquelas bolinhas brilhantes e não sabia por quê. Ele pensou que a sua capacidade mágica atual era muito pequena, e era isso que estava impedindo ele de fazer isso. Esse pensamento deixou ele desanimado, especialmente quando ele se comparou com um peixe, que parecia ter mais energia mágica do que ele. Afinal de contas, ele conseguiu fazer aquelas bolinhas sem nenhum esforço. Xion ficou perdido em tantos pensamentos profundos, e enquanto tentava descobrir como aumentar seu poder mágico, Xion sentiu a confusão aumentar, até que ele finalmente se deparou com um bloqueio mental. Mesmo assim, o moleque se recusou a desistir. Determinado, declarou para si mesmo: "Já que eu cheguei até aqui, não vou parar até invocar uma bola de fogo." O garoto ficou refletindo sobre seu experimento anterior com o peixe e percebeu algo interessante. Determinado a aplicar essa ideia, ele liberou sua energia mágica e tentou concentrá-la inteiramente em sua mão. No entanto, o esforço se mostrou muito mais difícil do que ele imaginava. O garoto havia previsto que tentar pensar nos gatilhos emocionais enquanto controlava a magia simultaneamente seria como tentar dividir sua mente em duas tarefas diferentes ao mesmo tempo. É um desafio quase impossível. E após alguma frustração, Xion reconheceu o seu erro. Ele estava fazendo o processo na ordem errada. E com uma nova estratégia, ele se concentrou primeiro em canalizar a energia mágica e depois direcioná-la para sua mão. E dessa vez, ele conseguiu. E um sorrisinho bobo de vitória se espalhou pelo seu rosto. E encorajado por sua pequena vitória, ele decidiu testar o potencial da energia mágica golpeando a parede com a sua mão brilhante. E é claro que o resultado foi decepcionante. A sua mão emitiu apenas uma luz fraca, e a pancada doeu pra caramba. Mas apesar desse pequeno detalhe, Xion ficou animado, pois para ele, essa pequena conquista era um passo importante em sua jornada para dominar a magia. A sua empolgação reacendeu sua determinação em continuar treinando e experimentando. E mais tarde, Xion se juntou ao seu pai, sua irmã Mariane e a sua amiga Rose no jardim. Todos irão treinar esgrima, e depois de ser convidado para participar, Xion ficou relutante, explicando que não tinha vontade de lutar contra ninguém e não via sentido em aprender esgrima. E seu pai, muito paciente, explicou que o treinamento não se tratava apenas de lutar contra pessoas, mas sim de uma habilidade importante para se defender dos monstros que viviam fora da segurança da cidade. E Rose também disse animada que queria aprender esgrima para se proteger, impressionando Mariane e também se animando com o treinamento. O garoto Xion, no entanto, continuava desanimado, e embora já entendesse os motivos, ele não conseguia evitar o desejo de poder dedicar seu tempo no treinamento de magia. E enquanto a sessão de treinamento continuava, o garoto foi visto deitado no chão, completamente exausto, e seu pai observava seu desempenho com uma mistura de decepção e empolgação, falando que não esperava que Xion fosse tão horrível na esgrima. O garoto, cansado demais para discutir, apenas concordou com ele. Enquanto isso, Rose estava recebendo elogios do pai de Xion por seu talento natural, o que destacava ainda mais a diferença entre sua habilidade e a de Xion. E as dificuldades do garotinho levaram seu pai a focar um pouquinho mais em Mariane, e ele pediu para ver o quanto ela havia melhorado. E a garota se preparou toda animada, avançando ansiosa para um combate de treino. Ela lançou um ataque rápido, surpreendendo a todos com sua velocidade e precisão. Em um certo momento, ela tentou uma técnica diferente, mas seu pai antecipou o movimento e contra-atacou, assim derrotando ela. E embora esteja desanimada com a derrota, Mariane ficou aceitando as críticas do pai com muita gratidão. Ele até elogiou ela por sua determinação e habilidade, oferecendo conselhos sobre como ela poderia melhorar ainda mais.
Ele garantiu que com mais alguns anos de prática, ela se tornaria altamente habilidosa. Xion e a garota Rose estavam observando com admiração, impressionado com o progresso de Marianne e sua determinação incansável em melhorar. E mais tarde o garoto continuava com seu treinamento mágico, se concentrando intensamente em canalizar toda a energia mágica através da mão. E apesar dos seus esforços, ele falhou novamente, e a sua frustração aumentou. E pensando sobre seu progresso, ele reconheceu que, embora tivesse feito avanços significativos, ele conta que chegou em um certo limite, e antes ele conseguia liberar sua energia mágica apenas 2 vezes por dia, e agora consegue até 20 vezes. E percebendo que precisava aprimorar sua técnica para subir de nível, o rapaz decidiu encontrar um caminho melhor. E enquanto pensava bastante, o pai de Xion se aproximou dele e disse que viajaria para uma cidade vizinha para visitar um ferreiro e comprar suprimentos. Ele convidou Xion para acompanhá-lo, e o garoto, ansioso por uma mudança de cenário, aceitou muito empolgado. E essa cidade era descrita como um lugar de classe média em sua região, oferecendo novas oportunidades e experiências. E quando eles chegam na cidade, o pai de Xion explicou o motivo da viagem: apenas buscar suprimentos com um ferreiro local. Ele avisou o garoto para não se afastar muito, lembrando ele sobre o risco de se perder nessa cidade gigantesca. E o rapaz, empolgado com as ruas movimentadas e a atmosfera brilhante, sentiu uma pontada de decepção. Ele esperava que essa viagem pudesse dar para ele uma oportunidade para contemplar o conhecimento mágico, mas por enquanto ele se concentrou em acompanhar o papai e ajudá-lo com as tarefas. E enquanto eles estavam andando pela cidade, eles começaram a comprar os itens necessários, e quando o pai de Xion conversava com o vendedor, os 2 filhos esperavam do lado de fora. E de repente Marianne soltou uma risada estranha, pegando Xion de surpresa. Quando ele perguntou o motivo, Marianne ficou dizendo que sempre gostava de dar risada só de olhar para a cara dele, e o garoto, meio desconfiado, decidiu não insistir no assunto. Pouco tempo depois, o pai voltou e disse que era hora de visitar o ferreiro, e chegando lá, eles foram recebidos de forma muito amigável pelo ferreiro, que é um velho amigo do pai de Xion, e rapidamente ele conseguiu adivinhar o motivo da visita, percebendo que o pai de Xion estava lá para receber sua encomenda. Com isso, o ferreiro disse orgulhoso que havia forjado uma espada de altíssima qualidade especialmente para Marianne, e surpresa com a revelação, Marianne olhou para o ferreiro sem acreditar, e o cara ficou se apresentando aos 2 filhos, e o ferreiro ficou impressionado com a educação deles, e em tom de brincadeira, ele falou com o pai assim: essas crianças são tão inteligentes e bem educadas, duvido muito que sejam realmente seus filhos. E o pai de Xion deu risada, e ficou zoando que iria quebrar a cara dele. Isso fez o ferreiro também dar risada, e quando ele foi buscar a espada, ele voltou entregando a espada para Marianne, explicando que havia criado para ser curta e mais leve, tudo para ter certeza de que ficasse perfeita para ela. E os olhos de Marianne ficaram brilhando com admiração e entusiasmo. Ela estava completamente impressionada com esse trabalho, e a sua alegria estava óbvia. Mas quando eles estavam se preparando para partir, um toque de tristeza apareceu no seu rosto, e se virando para Xion, ela disse: eu fui a única que recebeu um presente, e você não, e eu me sinto mal por isso. O garoto então manda ela ficar tranquila com um sorriso gentil, explicando que a espada também era um presente de aniversário para ela, e que ele também não tinha interesse em ter uma espada. Marianne, no entanto, ficou frustrada, dizendo que ele também deveria ter recebido alguma coisa. Ela até insistiu, dizendo que ele precisava ser mais egoísta, e o garoto sorriu novamente e respondeu que já era muito egoísta, até porque ele sempre pedia sua ajuda para várias coisas, e essa resposta pareceu aliviar um pouquinho a frustração de Marianne. E eles continuaram avançando juntos pelas ruas movimentadas da cidade, e de repente a atenção de Xion foi atraída por um menino parado perto deles com uma gaiola que mantinha uma fada presa. Ele apontou para o local e contou para o pai. No entanto, a expressão do pai dele mudou para uma reação mais séria, e rapidamente ele avisou Xion para não se aproximar daquele lugar e nem se envolver em nada relacionado àquilo. E percebendo que havia chateado seu pai, Xion rapidamente se desculpou, explicando que apenas estava curioso. E apesar do aviso do papai, Xion não conseguia esquecer aquela imagem que ele viu. Ele tinha certeza de que aquele lugar era onde as fadas eram vendidas. E no dia seguinte, aparece um homem caminhando pela floresta debaixo de uma forte chuva. Ele tá falando para si mesmo que precisa voltar para casa rapidamente, antes que toda a madeira para o fogão de lenha acabe ficando molhada. De repente, um menino correu em sua direção, aterrorizado, e caiu no chão. Ofegante, o menino disse: eles levaram todos, preciso informar ao líder. O homem, assustado, perguntou quem havia atacado. O menino respondeu com a voz amedrontada, falando que foram os Trolls. Eles levaram todos. O medo acabou tomando conta do homem escutando isso. E em outro local, o protagonista Xion e Marianne continuaram seu treinamento. Xion estava praticando o controle de sua energia mágica. A garotinha ficou encantada vendo que ele havia alcançado um novo recorde. Xion agradeceu a ela, dando crédito de boa parte de seu progresso pela ajuda dela. No entanto, Marianne percebeu que ele não parecia muito feliz e perguntou por quê. Xion mandou ela ficar de boa, dizendo que estava muito feliz porque agora conseguia controlar sua magia bem melhor do que antes. Mas mesmo assim, ele está diminuindo sua própria conquista, falando que tudo que ele pode fazer é produzir luz. Marianne encorajou o rapaz, dizendo que a luz que ele emitia parecia
parecia mais quente do que antes, e brincando, ela chamou sua magia de lanterna humana, o que fez o garotinho Xion dar um sorriso. O garoto comentou que queria tentar algo mais emocionante, como criar bolas de fogo ou usar raios. Ele pensou que poderia conseguir isso entendendo melhor as emoções e conectando elas à magia. Seus pensamentos foram para a fada que ele viu no dia anterior. Ele está contemplando como as fadas pareciam funcionar como parte dos fenômenos naturais. Ele está começando a entender por que seus pais não aprovaram ele a se aproximar delas, mas antes que ele pudesse pensar mais, Mariane interrompeu. Ela está irritada por estar sendo ignorada. Ela fica toda chateada. E Xion rapidamente virou sua atenção, focando mais nela. Mas aí do nada, uma bagunça do caramba acontece no andar de baixo. Xion e Mariane foram dar uma olhada e encontraram várias pessoas conversando com o pai deles. Um grupo estava pedindo armas para todos. A curiosidade de Xion foi despertada. Ele perguntou ao pai se tinha alguma coisa de errado, e o pai dele confirmou a notícia de antes. Trolls haviam aparecido, e Xion ficou animado com a ideia, enxergando ela como uma chance de estudar Trolls e talvez aprender algo que pudesse aprimorar suas habilidades mágicas. No entanto, o clima tenso rapidamente fez ele lembrar do perigo que ele corria. Xion começou a entender que os Trolls eram inimigos formidáveis e perigosos nesse mundo. O pai dele mandou todos os moradores da cidade reunirem todas as mulheres idosas e crianças em sua casa, deixando apenas os mais qualificados para se prepararem para a batalha. Mariane tentou tranquilizar Xion, mas a sua mão tremendo denunciava seu medo. Ela jurou protegê-lo se alguma coisa acontecesse, e o pai de Xion e também um grupo de guerreiros se prepararam para partir para a batalha, tentando acalmar as suas famílias. Ele garantiu a todos que estava tudo bem, porque apenas 2 Trolls haviam aparecido, e que eles dariam conta do recado com certeza. O garoto Xion tentou falar com o papai antes de sair, mas o pai disse que não tinha tempo para conversa fiada. Xion insistiu, prometendo que seria rápido. Ele perguntou se os Trolls tinham inteligência e força física suficiente para chegar ao segundo andar da casa. O pai respondeu que os Trolls eram burros e não conseguiriam. Então Xion deu a ideia de que todos se escondessem no segundo andar, onde estariam seguros caso os Trolls chegassem. O pai concordou e mandou todos seguirem a sugestão de Xion imediatamente. Os aldeões se juntaram no segundo andar com a família do protagonista. O rapaz já estava se perguntando ansioso quanto tempo havia passado desde que seu pai e os guerreiros partiram para enfrentar os Trolls. A tempestade lá fora continuava forte pra caramba, e a atmosfera tensa era amedrontadora. De repente, um dos Trolls apareceu na casa de Xion. Ele deu uma espiada no porão vazio, procurando pessoas, mas não encontrou ninguém. Frustrado, o Troll começou a arrombar a porta da frente. O som de unhas e garras estavam ecoando pela casa. Xion e os aldeões ficaram congelados de medo. Momentos depois, o barulho parou, e eles esperaram que talvez o Troll tinha ido embora. Mas então um barulho alto de uma janela quebrando destruiu suas esperanças. O Troll havia encontrado outra maneira de entrar. Mariane, tremendo, sussurrou para Xion, perguntando se o Troll iria conseguir alcançá-los. O rapaz ordenou para que ela permanecesse em silêncio, avisando que qualquer barulhinho poderia chamar a atenção dele. O Troll começou a subir para o segundo andar, parando em frente à porta do quarto onde eles estavam escondidos. Todos prenderam a respiração, aterrorizados, e quando o Troll não escutou nenhum barulho, ele se afastou, trazendo ao grupo um breve momento de alívio. Mas então, do nada, um trovão caiu sobre eles, e o Troll assustou os aldeões, fazendo eles gritarem e entrarem em pânico. Ouvindo o barulho, ele se virou para o cômodo e arrombou a porta com força implacável, até quebrá-la. O Troll conseguiu entrar no quarto. Com sua presença grande e ameaçadora, todos ficaram paralisados de terror, enquanto Xion pensava consigo mesmo como tinha sido idiota por ter ficado interessado em estudar uma criatura tão perigosa e nojenta. E a mãe de Xion, apenas por puro instinto materno, se colocou na frente dos filhos, protegendo eles da criatura. O Troll soltou uma risada estranha, zombando da situação. O garoto Xion percebeu que o Troll não era totalmente burro. Ele parecia entender sua grande vantagem e força, e dominada pelo medo, a mãe de Xion caiu no chão. Mariane, desesperada para proteger sua família, pegou sua espada e quis enfrentar o Troll. Ela lembrou Xion de sua promessa de protegê-lo, mas a criatura conseguiu desviar facilmente de seu ataque, arremessando sua espada contra a parede e derrubando ela. O Troll então se preparou para derrotar Mariane, mas sua mãe, reunindo suas últimas forças, protegeu Mariane do ataque do monstro. Mesmo assim, o Troll não quis parar. Ele se aproximou com a intenção de acabar com Mariane e a sua mãe. Xion caiu no chão, paralisado pelo desespero, se culpando por sua fraqueza e não conseguir proteger sua família, que são as pessoas que ele mais amava. Mas enquanto o Troll ficava sobre eles, o garoto Xion se recusou a desistir, e motivado pelo desespero, ele saltou para frente e agarrou o braço do Troll. O garoto teve esse pensamento: isso não é o bastante para imobilizá-lo, mas então percebeu algo incrível. O corpo do Troll estava liberando uma energia mágica parecida com a sua. Os aldeões estavam observando em choque. Apenas Mariane e Rose conseguiam ver a energia mágica saindo do rapaz. Xion concentrou toda a sua energia na mão, agarrando o Troll com toda a força que tinha. No começo, o Troll ficou dando risada desse pequeno moleque e de todo o seu esforço inútil, mas à medida que o poder mágico de Xion ficava maior, o braço do Troll começou a queimar. A dor intensa fez o Troll gritar e arremessar Xion para o outro lado da sala, antes de desabar no chão. O garotinho não parou, pois ele estava cheio de determinação. Ele saltou na coluna do Troll e gritou: "Queime agora!", reunindo toda essa energia mágica na mão. Ele pressionou. Então Xion golpeou a cabeça do Troll, que soltou um grito altíssimo. O corpo da criatura estava sendo consumido pelas chamas, e
num último e desesperado esforço, Xion conseguiu matar o Troll, queimando ele até as cinzas. O Troll caiu sem vida no chão, e o pequeno garotinho se levantou, incapaz de processar completamente o que acabou de acontecer. Os aldeões encaravam em silêncio e amedrontados, e se sentindo desconfortável, Xion disse: "Por que vocês estão me olhando como se eu fosse um monstro aqui?" Rose deu um passo à frente, dizendo: "Nós sobrevivemos graças a você." Suas palavras acalmaram Xion, mas o alívio durou pouco. Eles perceberam que a mãe dele se contorcia de dor. Marianne tentou se aproximar da mamãe, mas Xion e também Rose a impediram. Percebendo a gravidade da situação, o rapaz conseguiu examiná-la e percebeu que ela estava pálida e a ferida era intensa. Ele pensou que a missão agora era acabar com o sangramento. Com muito cuidado, ele mandou que a colocassem na cama, e depois de deitá-la, Xion perguntou se alguém entre os aldeões tinha experiência médica, mas ninguém respondeu. E pensando rápido, ele decidiu fechar o ferimento. Ele perguntou novamente se alguém sabia costurar, e uma mulher levantou a mão. O garoto Xion pediu ajuda para ela, e então mandou os outros buscarem materiais de costura no quarto de sua mãe, junto com álcool e pano limpo. Ele implorou para que se apressassem, lembrando de que não tinha muito tempo. Enquanto os aldeões se apressavam para reunir os itens necessários, um jovem aldeão se aproximou de Xion, segurando sua mão e dizendo: "Obrigado por nos salvar." Xion gostou do reconhecimento, mas continuava concentrado em sua mãe. Assim que os materiais chegaram, Xion e também a mulher que sabia costurar se sentou ao lado de sua mãe, com as mãos tremendo. Ele cortou o tecido ao redor do ferimento, e ele estava muito preocupado de que as garras do Troll fossem venenosas. Apesar do medo, o rapaz disse a si mesmo que suas ações eram a única esperança de salvá-la. Xion se virou para a costureira e disse: "Vamos começar agora." A mulher confusa perguntou o que precisava fazer, e o garoto disse que precisavam costurar o ferimento, o que deixou ela amedrontada, ao perceber que fechar feridas não era uma prática comum naquele mundo. Ele então explicou que se não fecharmos esse ferimento, o pior pode acontecer com a pessoa que eu amo. Precisamos fechá-lo para acabar com esse sangramento. O garoto tentou mandar ela ficar tranquila, dizendo: "Não se preocupe, apenas siga minhas instruções." A mulher medrosa, muito desconfortável, admitiu que não tinha coragem para fazer isso e causar mais dor à mãe de Xion. O protagonista então respondeu assim: "Você tem duas opções: machucá-la um pouquinho mais e salvar a sua vida, ou deixá-la assim e perdê-la." Ainda com muito medo, a mulher tentou se recusar, mas Xion se ajoelhou diante dela e implorou: "Por favor, salve a minha mãe." Emocionada por sua vontade, a mulher concordou, e seguindo as instruções do garoto, eles limparam o ferimento cuidadosamente e começaram a fechá-lo. E apesar da dificuldade, eles conseguiram finalizar o procedimento com sucesso, e o estado da mãe de Xion pareceu ficar muito melhor depois disso. E o garotinho agradeceu a mulher, que toda humilde respondeu que tudo deu certo por causa dele. Ela então perguntou se a mãe dele iria se recuperar 100%, e Xion disse que eles precisariam continuar vigiando por um tempo para ter certeza. E Marianne, profundamente comovida com tudo, abraçou o rapaz com força. Naquele momento, o pai do protagonista e também os guerreiros voltam para a vila. Eles derrotaram os Trolls com sucesso, mas descobriram mais pegadas, indicando a presença de um grupo maior nas proximidades. Alguns aldeões ficaram feridos durante a luta, mas felizmente ninguém morreu. E após garantir a segurança da aldeia, o grupo voltou para casa. No dia seguinte, um médico visitou e examinou a mãe de Xion. Ele confirmou que seus ferimentos eram graves, mas não haviam atingido seus ossos ou órgãos vitais. Ele então elogiou os pontos de costura, dizendo que foram feitos muito bem, e perguntou quem possuía esse avançado conhecimento médico. O pai de Xion estava pensativo e muito feliz com a pessoa que fez tudo isso. A única coisa que é dito é que alguém da aldeia deve ter ajudado. Mais tarde, a mãe de Xion recuperou a consciência e agradeceu o médico. Depois que ele saiu, Marianne se aproximou da mãe, pedindo desculpas pelo que aconteceu e se culpando por tudo. A mamãe segurou a mão de Marianne toda gentil e mandou ela tentar ficar tranquila, dizendo que não foi culpa dela. Ela foi corajosa e tentou proteger a todos. Na verdade, ela deveria se orgulhar de si mesma. O pai de Xion, que observava tudo em silêncio, finalmente falou com eles, com uma mistura de curiosidade e espanto. Ele diz que os aldeões contaram a ele o que houve. Ele se pergunta como é que ele conseguiu fazer tudo isso e onde ele aprendeu sobre medicina. O garoto Xion ficou pensando com muito cuidado, percebendo que não podia revelar toda a verdade para o papai. E em vez disso, ele respondeu que não sabia como aconteceu e nem de onde veio esse conhecimento. E o pai, ainda curioso, perguntou como é que ele conseguiu derrotar o Troll e também por que tem marcas de queimadura no corpo dele. Xion continuava em silêncio, sem saber como responder. O pai do garoto então perguntou assim na lata: "Você usou mágica, não foi?" E Xion ficou chocado e perguntou como é que o senhor descobriu isso. O pai dele explicou que ele tá muito distante e esquisito, e é muito mais maduro do que a maioria das crianças da sua idade. Ele lembra que certa vez, Xion falou uma coisa muito estranha sobre magia, e isso deixou ele interessado. Xion fica pensativo antes de falar, e se ele contar a verdade, ninguém vai acreditar nele. O pai respondeu que não faz ideia do que tá acontecendo, mas está querendo acreditar nos próprios filhos. Naquele momento, Marianne interrompeu toda animada, falando que Xion é incrível, ele tem pesquisado magia, e essa revelação deixou o pai chocado.
Ele disse: como assim pesquisando? Você está se comportando como adulto. Não conte a ninguém sobre isso. Se ele contar, ele pode se colocar em perigo. Xion perguntou se ele ia sofrer algum tipo de punição, e seu pai ficou insistindo que ele devesse parar com essas pesquisas sobre magia. Ele fica dizendo que pode ser perigoso demais. Xion ficou surpreso com as palavras do pai e ficou se sentindo desanimado. Mariane apareceu em defesa de Xion, dizendo que ele não entende o quanto Xion se esforçou. Além disso, os aldeões e também ela estão todos seguros graças a ele. O papai até reconheceu isso, mas manteve sua posição, falando que sabia que o que ele fez salvou suas vidas, mas ele não pode deixá-lo continuar perseguindo uma coisa que pode ser perigosa. Mariane falou em voz alta que ele nem sabe se a magia é perigosa ou não, e o pai, ficando irritado, disse que se ela for perigosa, só irão descobrir quando for tarde demais. Um poder capaz de matar trolls, como poderia não ser perigoso? O garoto Xion ficou pensando sobre o grande esforço que ele havia colocado em sua pesquisa. Ele disse que vai continuar estudando magia. O pai dele, irritado, perguntou: por que você não entende o que eu estou dizendo? Xion respondeu muito calmo: eu entendo, pai. Eu entendo as suas preocupações e sentimentos. Mas se ele parar com a pesquisa, ele vai ficar muito infeliz em desistir de um sonho. Esse poder pode parecer perigoso, mas para ele representa um grande objetivo. Seu pai tentou argumentar, dizendo que ele ainda é muito jovem, e quando ele crescer, a sua visão de mundo vai mudar. Xion respondeu que isso nunca vai acontecer. Sua força de vontade deixou seu pai sem palavras. O garoto Xion então disse que se o que ele faz realmente é perigoso, o pai dele pode expulsá-lo da família. Mariane, muito chateada com essa conversa, escutou tudo em silêncio. O pai de Xion então perguntou se ele realmente tem certeza, e Xion respondeu sem nem pensar duas vezes que sim, querendo muito continuar com essa pesquisa. O pai do garoto ficou insistindo, perguntando se ele ia continuar com isso mesmo que todos rejeitassem ele. Xion ainda estava firme na decisão, dizendo que sim, e após uma longa pausa, seu pai finalmente deu a permissão, falando que, muito bem, então continue com sua pesquisa, mas de agora em diante, você deve me entregar relatórios sobre suas descobertas, e se eu achar alguma coisa perigosa, vou acabar com tudo na mesma hora. Xion, surpreso, perguntou: é só isso? Então realmente vai me deixar fazer o que eu quero? O pai dele deu um suspiro e respondeu: o que mais eu posso fazer se meu filho está tão determinado? Vá em frente. Com isso, o garotinho Xion fica comovido pelas palavras do papai e começou a chorar. O pai chegou perto do garoto e disse para ele manter a cabeça erguida, pois ele encontrou um sonho e decidiu persegui-lo. Então não importa o que aconteça, ele deve continuar em busca desse objetivo. E é claro que ele vai ajudar, afinal de contas, esse é o dever dele como pai. Mariane, toda feliz com a decisão, disse que isso é incrível. Parabéns, Xion. A cena então muda e vemos o pai do protagonista acendendo a lenha e perguntando ao garoto se isso é o bastante. Ele responde que sim, desse jeito já está bom. A irmã fica surpresa e pergunta o que ele está fazendo. Xion responde que está querendo experimentar uma coisa utilizando magia. Então o rapaz concentra energia mágica na mão e se aproxima do fogo, e acaba ficando azul enquanto se concentra em sua mão. Isso faz com que seu pai jogue água nele para salvá-lo, dizendo que ele está fazendo algo muito perigoso. Mariane vai ver como é que o irmãozinho está, mas ele diz a ela para não se preocupar, e que está muito bem e que aprendeu algo com o que acabou de acontecer. Ele conta que a energia mágica consegue reagir à energia natural, e foi isso que aconteceu com o fogo azul. Isso significa que a energia mágica afeta todas as coisas desse mundo. Seu pai respondeu falando que não viu nenhum tipo de energia mágica emanando do corpo dele, mas ele diz que conseguiu enxergar o fogo azul. Ele não tem escolha a não ser acreditar nele. Mariane fica sentindo ciúmes. Ele diz que pelo visto esses dois aqui estão se dando muito bem agora. Xion tenta animar ela, dizendo que tem muitas outras coisas em que ela é muito boa, e ele admite que só conseguiu descobrir a energia mágica graças a ela. Mariane fica feliz escutando isso, e depois o garoto Xion fica se imaginando lançando uma bola de fogo e começa a rir como se fosse um idiota sonhador. O pai do garoto fica confuso, mas então Mariane explica pra ele que Xion sempre fica assim toda vez que descobre alguma coisa nova sobre magia. O garoto Xion então começa a experimentar coisas e ideias novas, sem parar até descobrir novos resultados, com seu pai ajudando ele e ficando de olho caso alguma coisa dê errado. O pai de Xion está ajudando bastante ele, dando suporte em cada uma das ideias malucas do filho. Xion continua tentando até se cansar, e seu pai recomenda que eles façam uma pausa. Então o pai de Xion vai buscar uma bebida quente para ajudá-lo a se recuperar, e Xion agradece. O rapaz fica usando uma toalha para se secar, e então a garota Rose aparece e pergunta se é mais um daqueles experimentos malucos de magia. Ele responde que sim, e explica toda a situação para ela, o que a deixa surpresa. Ele diz que vai mostrar a ela mais tarde, já que o pai do garoto proibiu ele de usar magia sem a sua presença, mas ele explica que o papai está ajudando bastante e está mais interessado no assunto do que ele próprio. Rose então diz que o pai dele é muito bonzinho. O protagonista então decide agradecer Rose pelo que ela fez naquele dia. Ela então pergunta o que ele está querendo dizer. Ele responde que matou uma criatura, um ser vivo, e ela tratou ele com tanta gentileza. Isso deixou o garoto muito feliz. Então Rose responde que é ela quem deveria agradecer, já que ela está viva graças a ele. Ela então pergunta sobre Mariane, que parece estar treinando sem parar. Rose então diz que está achando que é por causa do que aconteceu há 2 dias atrás. Com certeza ela se sente responsável. Xion responde que já sabe disso, mas ele acha que Mariane vai ficar bem e superar tudo isso. Rose então diz que ele precisa sempre apoiá-la, e ela está contando com ele. Enquanto isso, Mariane está se lembrando do que aconteceu e está profundamente afetada. Isso só está motivando
incentivando ela a treinar ainda mais. Xion começa explicando as coisas que descobriu sobre energia mágica. Primeiro, quanto mais energia mágica é reunida, maior a chama. Segundo, eles testaram com outras fontes de calor, e se o calor fosse alto, a sua mão também pegaria fogo. Terceiro, se ele tocasse no fogo enquanto seu corpo estivesse carregado com energia mágica normal, sua mão pegaria fogo com chamas comuns, não azuis. E a quarta e a última coisa que ele descobriu é que se as suas mãos estivessem cobertas com alguma coisa, ele ainda poderia reunir chamas através dela, sem ser afetado. O garoto Xion então diz que a energia mágica que ele possui atualmente é perigosa e não tem muito controle. E seu pai diz que é um experimento interessante, mas que controlar o elemento fogo vai ser um pouquinho difícil. Xion responde que vai conseguir controlar se ele concentrar a energia mágica um pouquinho mais longe da mão. Mas aí do nada Mariane diz que consegue fazer isso, o que deixa o garoto de boca aberta. Mariane fala que Rose também consegue. Vendo isso, Xion fala que elas duas estão deixando ele para trás. O garoto tenta concentrar a energia mágica longe da mão, com a ajuda de Mariane e Rose. E graças a toda essa ajuda e orientação, Xion finalmente consegue descobrir como juntar a energia mágica e liberar da sua mão. O rapaz fica muito feliz, mas seu pai ainda não consegue ver porcaria nenhuma. E mais tarde Xion sai para tentar algo com um isqueiro na mão. O seu pai pergunta se ele precisa acender o fogo, e Xion responde que não, e reúne toda a energia mágica no corpo, e simplesmente consegue controlar ela através do isqueiro, para lançar uma bola de fogo. Isso deixa as meninas impressionadas, e em seus pensamentos o garoto fica pensando com ele mesmo que isso ainda é um experimento, mas a magia que ele tanto sonhou em sua vida passada agora existe. Ele fica todo sorridente ao descobrir algo novo, e todos parabenizam ele por sua conquista. Xion então diz que vai nomear essa magia de chama, e menciona que por enquanto não pode usá-la para ataques. Em seguida, vemos Xion colhendo plantações com seu pai, que disse que já faz um mês desde o último ataque de monstros. E depois vemos o rapaz treinando, mostrando cansaço e dizendo que quer treinar mais para aumentar sua energia, pois cada vez que usa um novo feitiço, a sua energia se esgota rapidamente. O garoto então percebe a presença da sua irmã, Mariane. Ela estava treinando arduamente, com as mãos apresentando bolhas e cortes devido ao treino intenso. O pai dela está dizendo que já é o bastante e que ela precisava descansar, mas ela responde que foi ele mesmo quem disse que treino iria deixá-la mais forte. Ele conta que mesmo que seja verdade, existem limites que não devem ser ultrapassados. Xion também disse que ela precisava parar e descansar, mas ela só ignora e continua treinando, o que faz com que o garoto gritasse com ela. Isso a deixou chateada e ela saiu. O pai do rapaz disse a ele para não se preocupar e que ela só estava um pouco estressada e irresponsável e que tudo ficaria bem. O garotinho Xion parece muito triste por sua irmã e depois ele se sentou com seu pai e perguntou sobre eletricidade, mas o pai dele está dizendo que nunca ouviu falar disso antes. Ele perguntou o que diabo é isso e Xion respondeu que era algo como um raio, e ele se perguntou se existem animais ou plantas que pudessem produzir alguma coisa semelhante. O protagonista tá pensando consigo mesmo que experimentos com magia de fogo haviam chegado a um beco sem saída, então ele queria seguir um caminho diferente. Então o outro caminho era usar nuvens, pois ele acreditava que poderia controlar raios e usá-los, assim como ele havia aprendido a utilizar fogo. Mas seu pai disse que não havia nada parecido com isso aqui, o que deixou Xion frustrado. No entanto, o pai dele então disse que se ele realmente está falando de relâmpagos, ele diz que ouviu alguém mencionar ter visto alguma coisa semelhante e um deles. Ele conta que é aquele amigo dele lá na cidade e sugeriu a Xion ir para a cidade desse tal amigo agora mesmo. O garoto tá querendo que Mariane vá com eles, mas ela disse assim: não, vou ficar aqui, pois eu tenho muitas tarefas a fazer. O garoto ficou meio chocado e Mariane o acompanhou até a porta, dizendo: divirta-se. Então fechou a porta na cara do moleque e parecia que Mariane estava com dor por causa dos ferimentos. Depois disso, Xion e seu pai foram até o ferreiro, que disse que havia encontrado algo chamado de minério de relâmpago. O pai do garoto perguntou como eles poderiam obter esse mineral de relâmpago, e o cara respondeu que era muito difícil, e o pai perguntou se o motivo era raridade. O ferreiro responde que não, mas que era algo muito pesado e perigoso. Ele emite uma energia estranha, o que torna o transporte muito difícil. O garoto tá pensando consigo mesmo: se esse minério de relâmpago é um metal que pode emitir energia elétrica, como vamos transportá-lo agora? Ele perguntou ao ferreiro se havia alguma árvore que produzisse um líquido pegajoso, e ele respondeu que não, nunca ouviu falar disso. Mais uma vez o garoto tá pensando: então quer dizer que borracha ainda não existe nesse mundo, e outro isolante para eletricidade é o vidro. Mas o rapaz tá duvidando que isso seja durável o bastante. Então Xion perguntou ao ferreiro se ele tinha algum tipo de mineral de biotita que poderia ser útil. O protagonista tenta explicar direitinho para que o ferreiro idiota entendesse, e o cara então disse: você está falando de cristal de papel? O ferreiro diz que tem um pouquinho, e que apenas guardou porque achava bonito e muito único. O ferreiro tirou o cristal de papel, e quando o protagonista deu uma segurada, ele pensou que o cristal de papel é utilizado para fazer isolantes, então ele pode usar
usá-los para criar um isolante para raios, mas ele não sabe como remodelar. O ferreiro ficou confuso e disse que não faz ideia de como essas crianças pensam, e o pai de Xion respondeu que acha que esse garotinho nunca pensou como uma criança. Então Xion perguntou ao ferreiro se ele tinha um pedaço maior de cristal de papel. Ele disse que o garoto poderia conseguir o que precisa se ele for até o distrito comercial. Ele também conta que o rapaz poderia conseguir um pedaço bem grande, mas o preço seria salgado. Xion pensou que por aquele valor de preço, uma família poderia ter uma refeição muito luxuosa, mas o pai dele, muito humilde, disse assim: vamos até o distrito comercial agora mesmo. Xion ficou surpreso e perguntou ao pai se ele vai mesmo comprar. O pai dele respondeu que claro que sim, afinal de contas ele precisa muito disso. Xion falou que era muito caro, mas ele respondeu que crianças não devem se preocupar com preços, e também Xion nunca pediu nada de presente para ele antes, e se precisar de alguma coisa, ele pode pedir sem pensar duas vezes, pois se ele puder comprar algo especial para o filho, ele com certeza vai comprar sem hesitar. Xion ficou muito feliz com isso. Eles conseguiram um minério de relâmpago. Então Xion começou a experimentar e disse que se as coisas correrem como ele está esperando, tudo vai dar certo. A mãe de Xion ficou animada ao ver o filho utilizando magia. O garotinho está juntando energia mágica e direcionando para o minério de relâmpago. Pareceu haver um choque entre as duas forças, causando uma explosão. O pai de Xion pensou que o garoto havia falhado e disse para não ficar chateado, mas então, do nada, Xion deu uma risada maluca e pareceu ter descoberto algo. A mãe do rapaz ficou feliz porque o filhinho tá todo sorridente, mas o pai não entendeu o que tinha acontecido. Xion estava pulando de alegria e começou a explicar que quando utilizou magia no minério de relâmpago, suas mãos não pegaram fogo. Ou seja, isso quer dizer que a energia mágica que ele possui tem outras propriedades além da ignição. Isso significa que ele pode utilizar magia de outras maneiras. Pelo visto, utilizar outros elementos vai ser possível. Mais tarde, Xion estava sentado em seu quarto, se sentindo frustrado, porque estava pensando em como utilizar magia para converter energia elétrica em energia que ele pudesse liberar. Xion pensou. Ele disse que ele estava querendo utilizar magia com mais liberdade. Ele sentiu que havia cometido um erro em algum lugar, então pensou melhor e percebeu o problema. Ele nem sempre precisava liberar energia mágica na forma de uma esfera. Com isso, ele tentou imaginá-la de outra forma, e funcionou. A energia mágica saiu como ele havia imaginado. Xion ficou animado com sua nova descoberta e foi contar para sua irmãzona, mas não encontrou ela no seu quarto. Ele percebeu que ela havia removido os curativos, e isso deixou ele preocupado. O garoto Xion foi procurar sua irmã perto do rio, e a encontrou treinando para combate de espada e aumentar a sua força. Seu bastão de treino acaba se quebrando, e obviamente Mariane ficou chocada ao ver que ele está aqui. Ela perguntou o que ele está fazendo, e Xion respondeu que apenas está querendo se desculpar. Afinal de contas, ela sempre apoiou ele, mas quando Mariane precisou dele, ele não estava lá para ajudá-la. Mariane disse que não está chateado com isso, e só sentiu ciúmes porque sempre treinava muito para protegê-lo. Mas quando chegou a hora, ela não pôde fazer nada, e foi Xion quem salvou todo mundo. E ele está feliz por ter sobrevivido, mas também com raiva de si mesmo por não ter conseguido ajudar. O garoto pergunta se ela sente ciúmes e odeia ele agora, e Mariane responde que é claro que não. Afinal de contas, ele vai ser sempre seu irmãozinho. Ela diz que o ama e sempre vai estar ao seu lado. Ela só não consegue se perdoar por ser fraca e sente ciúmes porque ele se tornou forte e conseguiu superá-la. É por isso que ela tem treinado tanto para se tornar muito mais forte e mais corajosa. Xion então pergunta se era exatamente isso que estava acontecendo esse tempo todo. Mariane responde que sim, porque toda vez que ela olha para o seu rosto, ela lembra do que aconteceu naquele dia. Mariane estava chorando e muito chateada. Xion foi até ela e a abraçou, dizendo que não sabia que ela estava carregando todos esses sentimentos. O garoto disse que não apoiou ela como espadachim, e por isso ele pede desculpas. O rapaz então disse assim: não se preocupe, se alguma coisa acontecer, venha até mim sem hesitar. Eu vou te apoiar com tudo que tenho. Depois a garota Rose aparece, e ela está vendo que a amizade dos dois voltou ao normal. Daquele dia em diante, Mariane simplesmente não conseguia manter distância dele, e finalmente Xion se virou para ela e disse educadamente que precisa que ela se afaste um pouquinho. E ela, chorando e dando chilique, pergunta o porquê, com a carinha toda triste. O rapaz diz que precisa de espaço para testar a magia. A garota, se sentindo magoada, pergunta se estava atrapalhando, e Xion rapidamente mandou ela ficar tranquila, dizendo que não, mas será muito mais fácil se ela se afastar. E mesmo relutante, Mariane se afasta, embora estivesse claro que ela não estava satisfeita com isso. E com o espaço que ele precisa, o garotinho começou o seu experimento. Ele descobriu que podia estender sua energia mágica em qualquer forma que desejasse. No entanto, ele logo percebeu que isso não significava que o seu poder mágico havia aumentado. Na verdade, com a energia expandida, a energia se tornou ainda mais fina e menos densa, perdendo sua capacidade de interagir com fatores externos. E dando uma olhada direitinho, Xion decidiu condensar a energia, tornando ela menor e mais concentrada. Ao testar esse novo método, ele usou uma faísca para inflamar a energia condensada e conseguiu liberar uma forte explosão de magia. Tanto seu pai quanto Mariane ficam maravilhados com a grande onda de poder. Xion admitiu que o resultado havia superado suas expectativas. Ele decidiu dar o nome do feitiço de Flame e reconheceu como um aprimoramento significativo em sua habilidade. E muito encorajado por seu novo sucesso, Xion, com suas habilidades mágicas, tentou interagir com uma pedra de relâmpago, mas o resultado
resultado foi decepcionante. A energia mágica que ele produziu era muito fraca para reagir com a pedra, deixando ele frustrado. Apesar da situação, o rapaz ficou satisfeito por ter adquirido a capacidade de liberar energia mágica e manipular sua densidade e forma. E motivado a ir além, Xion juntou uma grande quantidade de energia mágica e a direcionou para a pedra de relâmpago. Quando toda essa energia atingiu a pedra de relâmpago, uma explosão repentina aconteceu, arremessando Xion para longe. Mariane e também Rose correm para o lado dele preocupadas, mas o garoto mandou elas ficarem de boa, dizendo que ele está muito bem. E Mariane, ainda meio abalada, disse que achou que o raio fosse para outro lado, mas ele ricocheteou de volta para Xion. O garoto explicou que não é surpresa que o raio tenha sido atraído pela fonte de energia interna. Ele sentiu que estava prestes a descobrir algo novo, embora ainda não conseguisse compreender completamente. Ele pensou que a magia possuía um potencial ilimitado, mas o seu entendimento estava completamente errado. Ele reconheceu que faltava inovação e criatividade necessária para desenvolver ainda mais as suas habilidades. E refletindo sobre tudo isso, o garoto Xion pensou que talvez as coisas tenham ocorrido tão bem até agora que ele começou a acreditar na ilusão de que esse mundo trouxe ele até aqui apenas para criar magia. Nesse instante, o pai de Xion aparece acompanhado do seu amigo ferreiro. Eles se sentaram à mesa, mas o garotinho notou que o ferreiro parecia estranhamente preocupado e sombrio. O pai de Xion se virou para ele e perguntou se ele se lembra de como extraiu o minério de relâmpago. Xion respondeu que sim, e o pai do garoto falou que esse ferreiro idiota aqui utilizou sua ideia para lucrar com minério de relâmpago, que supostamente era impossível de extrair. O ferreiro utilizou a ideia que aprendeu com Xion para coletar esse minério de relâmpago e decidiu transformá-lo em um negócio muito famoso para os comerciantes. E se sentindo culpado, o ferreiro se desculpou com Xion, dizendo que ele estava querendo fazer fortuna contrabandeando o minério de relâmpago. O garotinho, no entanto, respondeu muito calmo que não acha que tem problema nisso. O ferreiro ficou surpreso com a resposta de Xion e disse que roubou sua ideia para o próprio benefício sem sua permissão. O garoto Xion manda o cara ficar tranquilo, dizendo que ele não tá nem aí para isso. O pai de Xion disse que na verdade esse não era o único problema. Ele explicou que quando visitaram o armazém do ferreiro, descobriram que as pedras do relâmpago estavam descarregando grandes quantidades de energia de forma incontrolável, tornando impossíveis de guardá-las. O ferreiro avisou que as pedras acabaram assim porque elas não são adequadas para descarga de energia ou iluminação. Algumas pessoas até compraram no começo, mas logo depois ninguém mais queria. E agora as coisas estão do jeito que ele está vendo. O pai do protagonista estava claramente frustrado e sem saber o que fazer. O ferreiro se virou para Xion, implorando para que ele encontre um jeito dele vender essas pedras. Além disso, ele está querendo saber se ele pode ajudar com o problema da descarga de energia, pois as pessoas que compraram as pedras do relâmpago estão começando a reclamar de faíscas e pequenas explosões nas suas casas. E se ele não resolver isso em 3 dias, ele terá que dar reembolso para todos e com certeza vai acabar na falência. Ele não vai poder continuar com seu negócio e nem vai conseguir pagar os custos desse armazém. O ferreiro malandro está querendo colocar uma gigantesca responsabilidade nas costas do moleque e fica até babando o ovo dele, falando que ele é um gênio e que sempre encontra soluções. O pai parecia triste pelo amigo, enquanto Xion permanece em silêncio por um momento. O ferreiro começou a perder a esperança, pensando que o garotinho não iria ajudar, mas então Xion disse que tudo bem, ele vai encontrar uma solução. O ferreiro idiota ficou radiante, mas Xion avisou que ainda não tem certeza, então ele não deve criar muita expectativa. O garoto então se aproximou da pedra de relâmpago e perguntou ao ferreiro por que ele organizou elas assim. Ele explicou que se aproximasse elas, isso daqui aconteceria. Ele mostra que ao mover 2 pedras para perto uma da outra, uma descarga poderosa acontece. O garoto Xion observou de olhos arregalados e pensou que então é assim que funciona. O ferreiro trouxe uma barra que havia criado, derretendo o minério de relâmpago. O garoto perguntou se ela descarrega alguma energia ou cria uma faísca aproximando 2 delas, e o cara respondeu que ele pode tentar e descobrir. O garoto pressionou as 2 barras derretidas e nada aconteceu. Ele então pensa que é isso que acontece quando o minério de relâmpago é processado. Ele então perguntou ao ferreiro em que estágio a energia desaparece da pedra. O ferreiro respondeu que havia alguma energia restante quando ele estava quebrando, mas desapareceu durante o processo de derretimento. E Xion já está entendendo tudo. Ele pegou seu isqueiro e pediu permissão ao pai para realizar um experimento, e o pai dele permitiu, dizendo que ele pode fazer o que ele precisar. Ele usa seu feitiço de chama, acendendo uma pequena labareda. O ferreiro ficou chocado, mas Xion, muito calmo, disse assim: por favor, continue seu trabalho. O ferreiro, no entanto, não conseguia simplesmente ignorar o que ele acabou de presenciar, e fica dizendo: espera aí, moleque, não fique agindo como se nada tivesse acontecido. Como diabos você fez sair fogo da sua mão? Xion olhou para seu pai, pedindo permissão para explicar melhor. O pai deu permissão, demonstrando total confiança no ferreiro, que ainda estava incrédulo. Ele se virou para o pai de Xion e perguntou se ele sabia disso. O pai do garoto respondeu que sim, e o ferreiro balançou a cabeça e ficou sorridente, dizendo que se não tivesse visto com os próprios olhos, ele não teria acreditado. Mas agora, com certeza ele acredita. O cara se virou para Xion e perguntou se ele acha que o resultado vai mudar se eles utilizarem fogo mágico para derreter a pedra relâmpago. O garotinho respondeu que não tem certeza, então eles precisam descobrir. O ferreiro avisou que o processo poderia levar cerca de 1 hora e recomenda que eles deem uma volta por
aí na cidade enquanto ele trabalha. No entanto, Xion insistiu em ficar aqui, ansioso para ver o resultado, e os outros decidiram ficar com ele também. E depois de 1 hora, o ferreiro terminou de remodelar a pedra relâmpago, e eles começaram um experimento. Quando o ferreiro aproximou 2 das pedras recém-forjadas, uma faísca se acendeu entre elas. Xion ficou impressionado. O fogo mágico havia feito diferença. Todos parabenizaram ele por sua nova descoberta, e Xion decidiu dar um nome para as novas pedras relâmpago, e já imaginou que essas pedras se tornariam um produto muito procurado. E rapidamente todos eles começaram a produzir muito mais barras de ferro relâmpago, e trabalharam sem parar por 3 dias sem dormir. E no final, eles fabricaram com sucesso todos os produtos que eles precisavam, incluindo lâmpadas de relâmpagos e isqueiros mágicos. O pai de Xion estava completamente orgulhoso e o parabenizou por suas conquistas. Até mesmo Mariane estava elogiando ele. E o protagonista admitiu baixinho para que ela não escutasse que havia se preocupado que ela pudesse sentir ciúmes novamente, mas pelo visto ela não sentiu. O ferreiro agradeceu a Xion, dizendo que ele realmente é um carinha muito especial e que ele não sabe como esse moleque tem ideias tão absurdas. Nessa hora o ferreiro estava quase dizendo algo importante, mas o pai de Xion o interrompeu rapidamente. O ferreiro se desculpou e Xion percebeu que tinha alguma coisa escondida nas palavras dele, e o garotinho ficou imaginando o que ele realmente queria dizer. A mãe do protagonista recomenda que todos voltem para casa para almoçar, e agora que o trabalho tá finalizado, a família se prepara para ir embora, e o ferreiro se despede deles. E no caminho, Mariane pergunta para Xion como é que ele conseguiu criar aqueles produtos. Ele conta que só tentou construir tudo que veio à mente, usando magia, e acabou funcionando. Ao mesmo tempo, os produtos do ferreiro estão vendendo muito bem, e todo o estoque se esgota rapidamente. E depois de voltar para casa, o garoto vai para o jardim segurando uma vela, com Rose e Mariane ao seu lado. Elas perguntam o que ele pretende tentar em seguida. Ele conta que uma vela continua acesa por causa do oxigênio, e que se por acaso ele cobrir com uma xícara, a chama vai se apagar. Tudo por causa do oxigênio que foi cortado. Rose diz que esse é o mesmo princípio usado para apagar as lâmpadas comum. O garoto concorda e diz que vai repetir o experimento usando magia de fogo e isolando ela do oxigênio. O rapaz acende a vela com magia, então cobre e remove a xícara. A chama continua acesa, e Mariane reage com satisfação por estar correta. E o rapaz está pensando que a magia não precisa de oxigênio, o que significa que a energia mágica não é afetada por condições externas. A magia de fogo com certeza é muito diferente do fogo comum, e mesmo assim, ele decide realizar outro experimento. Ele libera a magia de fogo na forma de uma esfera, e pede a Mariane que aplique energia mágica nela. Uma explosão massiva acontece, lançando todos no chão. O garoto corre rapidamente para Mariane para ver como é que ele está. Rose pergunta se ele estava esperando por esse resultado. Xion responde que não, e que imaginava que a bola de fogo apenas aumentaria de tamanho. Uma ideia surge em sua mente, e ele se aproxima do metal com raios, e diz que o que está prestes a testar não vai ser só energia mágica. Rose e Mariane ficam surpresas. Xion explica que se trata da reação entre o ar e a magia. Quando aplicou magia no metal pela primeira vez, sentiu uma forte resistência do vento, o que quer dizer que a energia mágica costuma agir como um tipo de combustível, desempenhando o mesmo papel no ar. E ao pôr do sol, o garoto continua com seus experimentos, usando as luvas que o ferreiro deu para ele. O ferreiro então explica que são feitas de materiais que isolam a eletricidade e resistem ao calor. O garoto Xion então combina energia mágica com raios e fogo. O resultado são explosões violentas. Ele grita que finalmente conseguiu, e então desaba em lágrimas. Mariane se aproxima e o abraça. No dia seguinte, ele treina no jardim com as 2 garotas, e quando terminam, ele agradece pela ajuda. Mariane responde que é natural ajudar, já que é sua irmã mais velha. Mais tarde, enquanto caminha pela casa, o rapaz se lembra de algo que escutou seu pai dizer, que adotaram ele de outra pessoa. A lembrança fica presa na mente dele, e ele percebe que ele e Mariane não são parentes de sangue. Mais tarde, eles vão até o lago para que Xion possa tentar utilizar magia de água. No começo, nada acontece. Mariane e Rose perguntam o que ele está tentando fazer. Xion explica que em um experimento anterior, ele aprendeu que a energia mágica liberada no céu adquire as propriedades do ar. Então ele se pergunta se liberá-la na água também vai fazer com que ela adquira as propriedades que estão na água. Ele ajusta seu método e tenta novamente. Dessa vez um efeito está acontecendo, e depois de um tempo, Xion sai do lago e pensa que descobrir a existência da magia da água é um passo importante. Ele diz para Mariane e também Rose para observarem atentamente. Em seguida, ele tenta coletar a água do ar utilizando magia, mas acaba falhando. Ele pensa que essa falha foi devido à falta de energia. Então, ele aumenta a potência e tenta novamente. Dessa vez, uma pequena esfera de água se forma em sua mão. Mariane corre até ele impressionada e sacode ele perguntando de onde é que ele tirou essa água. Xion explica que só fez uma pequena experiência com sua ideia. As 2 garotas tentam imitá-lo e as 2 conseguem. Elas ficam com muita alegria, e depois disso, os 3 vão para a cidade, com o ferreiro indo em direção à guilda dos caçadores de monstros. O homem explica que para se tornarem membros, eles precisam se registrar e pergunta se eles têm certeza de que
querem continuar. Mariane responde que se ela fugir agora, nunca mais vai recuperar a confiança. Xion pede ao ferreiro que guarde o segredo e não conte para o pai deles. Dentro da guilda, o ferreiro se apresenta na recepção, afirmando ser um lutador de nível platina e que deseja registrar 3 crianças. De repente, o pai deles aparece logo atrás e se apresenta como lutador de nível diamante, que vai atuar como seu instrutor. Todo o local fica em silêncio e as pessoas ficam cochichando em choque, notando esse nível que é quase inédito. E do lado de fora da guilda, as crianças pedem desculpas por terem ido até lá sem avisá-lo. O pai responde que já esperava por isso, e quando perguntam como é que ele já sabia, ele explica que o comportamento de Mariane nos últimos dias estava estranho, então ele suspeitou que eles estivessem planejando alguma coisa. Ele dá uma bronca por tentarem algo tão perigoso sem informá-lo, e em seguida diz que de agora em diante devem contar imediatamente cada passo que forem dar. Ele também conta que ter um lutador de alta patente com eles vai garantir a segurança, e que ele vai acompanhá-los quando enfrentarem monstros. Eles se sentem aliviados e tranquilos, então vão para a área onde os monstros costumam aparecer. O pai deles ataca primeiro, bloqueando os ataques dos monstros e derrotando eles com facilidade. Ele diz que apenas reduziu um pequeno número deles, e que os outros ainda vão voltar. E quando isso acontecer, ele vai deixar o resto para eles. Ele explica que esses monstros são mais fracos que goblins, e adequados para uma primeira batalha de verdade. Mariane e Rose vão em frente, enquanto Xion fica atrás delas. Os monstros atacam novamente, e o garoto lança o primeiro ataque usando magia de fogo, e reforçando com energia mágica. Uma explosão gigantesca acontece, dizimando vários dos monstros. Outra criatura aparece correndo em sua direção, enquanto sua energia mágica se esgota. O monstro salta sobre ele, mas Mariane chega bem a tempo, e juntos, os 3 lutam, derrotando os monstros restantes cada um. Após a batalha, Xion agradece a Mariane por salvá-lo. Ela diz a ele que isso não tem necessidade, lembrando mais uma vez que é sua irmã mais velha, e que protegê-lo é sua principal missão. Ela acrescenta que agora se sente um pouquinho mais confiante, e o pai do garoto fica elogiando todo mundo pela boa performance na luta, e diz que não há tempo para descansar, pois eles devem seguir para a próxima etapa, e obter o máximo de experiência possível. Os 3 ficam surpresos, e após a segunda batalha, estão completamente exaustos. O pai do protagonista diz que vai recolher os itens dos monstros com o ferreiro. Enquanto eles ficam descansando, os 3 se sentam sob uma árvore. O garoto Xion então percebe uma grande tenda próxima e leva as 2 até lá. Mariane, com medo, diz que não deve ir mais longe, mas o rapaz entra mesmo assim. Lá dentro, ele vê uma luz estranha vindo de uma gaiola. Ao se aproximar, descobre que é uma fada aprisionada. Mariane fica se perguntando se ela é diferente dos outros monstros. Xion estende a mão, mas a fada recua com medo. Eles estão querendo libertá-la, e o garoto abre a gaiola e a fada voa para fora rapidamente. Os 3 ficam parados, impressionados com a beleza dela. Eles voltam para casa e a mamãe fica chocada ao vê-los feridos. O pai se sente desconfortável com esse olhar ameaçador e muito calmo dela. Ela fica dando um sermão nas crianças e exigindo saber o que aconteceu. Assustados, Mariane e Xion explicam tudo, mas aí então, do nada, a mãe deles revela que já sabia da caçada ao monstro, pois o papai havia contado antes. Com isso, o garoto pergunta por que foi que ela deu uma bronca neles. Então, ela explica que é inaceitável que seus filhos voltem para casa machucados, e que o pai deles com certeza pressionou eles demais para a primeira experiência em combate. Ela diz para os 2 não entenderem ela mal, dizendo que contanto que eles não prejudiquem os outros, eles podem fazer o que quiserem. Seu único pedido é que se cuidem. Mariane e Xion pedem desculpas em voz baixa, e em momentos depois, eles vão para o campo de batalha para enfrentar mais monstros de uma só vez. O garoto Xion está diante de um goblin que se parece bastante com aquele que atacou o vilarejo. Ele ativa a magia da tempestade e consegue guiar tudo com muito cuidado, aprisionando a criatura em ventos giratórios. Antes de arremessá-lo para longe, o goblin é derrubado com pouco esforço. O garoto comenta que foi ele que inventou esse feitiço recentemente, embora ele precise de um longo tempo de conjuração e seja mais focado para controle e imobilização do que para ataque direto. Mariane chama ele e se aproxima com Rose, perguntando se ele já terminou de lidar com sua cota de monstros. Ele responde que sim, e ele pensa que 2 anos se passaram desde que começaram um treinamento de combate sério. Mariane sorri e conta que ele conseguiu derrotar 20 goblins sozinho. Depois, eles caminham pelo mercado da cidade. Xion pensa que nos últimos 2 anos, aprendeu como avaliar a energia mágica de uma pessoa, apenas olhando para ela. E entre os humanos, Rose e Mariane com certeza possuem os níveis mais altos que ele já viu. Enquanto estão caminhando, Mariane percebe quantos lutadores estão se juntando à guilda. Rose explica que o número de goblins aumentou e que eles têm aparecido cada vez mais perto da cidade. Mariane sugere que eles visitem o ferreiro, e com isso eles vão até lá, e o cara recebe eles com muita animação. Xion pergunta se ele pretende derreter metal de relâmpago novamente. O cara responde que já fez isso o suficiente, e que terminou de fazer as luvas que Xion pediu. O garoto fica chocado, dizendo que só fez o pedido há pouco tempo, e por isso agradece bastante. O ferreiro responde que Xion treina sem parar, mas que isso só mostra o quanto ele evoluiu. Então ele pergunta como é que foram as batalhas sem ele e o papai para ajudar. Mariane responde que eles estão perto de alcançar o nível prata, e o ferreiro comenta que nunca ouviu falar de alguém alcançar essa posição na idade deles. Eles voltam para casa para treinar com o pai. O garoto Xion enfrenta ele primeiro e acaba derrotando o próprio pai. Então é a vez de Mariane, e ela luta com determinação, mas acaba perdendo. Frustrada, ela se senta e diz que não consegue
derrotá-lo de jeito nenhum. Embora Xion consiga vencer todas as vezes, o pai dela aconselha a garota a não ter tanta pressa, dizendo que ainda é cedo demais e que um dia ela com certeza vai superar Xion. Mariane se afasta para treinar sozinha. Xion pergunta ao pai sobre ela, e ele responde que para a idade dela, ela já possui um talento excepcional, dominando a espada com uma forma perfeita. Mais tarde, Xion e Mariane vão com Rose até a fazenda dela. A garota Rose pede desculpas por ter pedido ajuda deles, explicando que estão com falta de trabalhadores. Xion pergunta o que eles precisam fazer. Rose diz que precisa da ajuda deles para remover as pragas que estão danificando as plantações. Mariane fica desconfortável perto desses bichinhos nojentos, e mesmo com todo mundo trabalhando com muita eficiência e rapidamente, Mariane tem dificuldades e fica para trás, fazendo os outros caírem na risada. Quando terminam, Mariane só conseguiu juntar uma pequena quantidade de insetos e declara que no ano que vem eles vão competir para ver quem é que junta mais. Ela tá confiante que na próxima vez ela vai ganhar, isso se ela superar todo esse nojo que ela sente. Nesse instante, o céu escurece do nada e luzes estranhas aparecem acima deles. As 3 crianças são pegas de surpresa, já que o céu estava completamente limpo momentos antes. Logo, a chuva começa a cair. Rose então convida os dois para entrarem na sua casa até a tempestade passar. De repente, Mariane desmaia. Xion e Rose correm rapidamente até ela e a levam para dentro da casa. Pouco depois, os pais do garoto chegam preocupados. A mãe corre até Mariane, desesperada. A garota abre os olhos, mas não reage e também não responde a nada. Em voz baixa, Rose comenta que aquilo pode ser a chamada doença de letargia. O pai pergunta se é a mesma doença que tem se espalhado recentemente pela cidade. Rose confirma, dizendo que ouviu rumores no mercado. Ela explica que os sintomas envolvem desmaio repentino, incapacidade de se mover e perda da fala, embora a pessoa continue consciente como se estivesse presa em um estado de extrema letargia. Isso que deu nome à doença. A mãe, muito preocupada, pergunta se existe cura. Rose responde que pelo que ela sabe, quase ninguém se recupera. Ela nunca ouviu falar de alguém que conseguiu escapar, e a causa da doença também é desconhecida. O desespero da mãe aumenta e ela começa a chorar. O pai do garoto então decide agir e diz que precisam levá-la imediatamente para um médico. Ele afirma que levará Mariane até a cidade e ordena que Xion fique ao lado da mamãe. No entanto, o garoto se recusa e insiste em ir junto. O pai tenta impedir, alertando que a estrada é muito perigosa àquela hora, porque monstros costumam aparecer. Xion rebate, dizendo que ele não conseguirá proteger Mariane sozinho durante o trajeto e que mesmo sendo uma criança, ele pode ajudá-lo a lutar. Após hesitar por um momento, o pai do rapaz acaba concordando. Eles então partem de carruagem em direção à cidade e durante o caminho, o pai pede que Xion fique de olho em Mariane. Nesse momento, o garoto percebe uma estranha luz vermelha no céu e pergunta sobre ela, mas o pai diz que não tá vendo nada. Xion começa a desconfiar que alguma coisa tá errada e de repente, uma matilha de lobos ataca a carruagem. Xion diz para o pai continuar avançando. Enquanto ele cuida dos monstros, ele coloca suas luvas e percebe que não pode usar magia de fogo ou relâmpago por causa da chuva, restando apenas magia de água e de ar. Então, ele junta a água da chuva na mão, molda em pequenos projéteis e dispara contra os lobos. Ainda assim, são muitos inimigos e de forma inesperada, os lobos recuam e fogem como se estivessem assustados. Confuso, o protagonista se pergunta o que aconteceu, até que um espectro gigantesco surge diante dele. O medo domina e ele pede ao pai que olhe para aquilo, mas o homem afirma que não tá vendo nada. Xion percebe que apenas aqueles com sensibilidade à energia mágica conseguem enxergar a criatura. Ele tenta atacar utilizando magia de água, mas os projéteis atravessam o espectro sem causar dano. A criatura estende a mão em sua direção. Por um instante, Xion acredita que está perto de morrer novamente. Então, ele se lembra de como derrotou o Goblin no passado e decide concentrar sua energia mágica para queimá-lo. O espectro reage e Xion percebe que sua energia pode estar purificando a criatura. O monstro então avança em direção ao pai, mas ao se aproximar da lâmpada na carruagem, recua imediatamente. E nesse momento, por algum motivo, o pai do rapaz finalmente conseguiu enxergá-lo e, aproveitando a chance, Xion avança e libera energia mais uma vez, queimando o espectro até destruí-lo completamente. Após o ataque, ele quase cai da carruagem, mas o pai o segura bem a tempo. Em seguida, ele dá uma bronca por ter agido de forma imprudente. Xion responde que não havia outra escolha e pede desculpas, mas então o pai dele diz que quer saber, não tem necessidade disso, reconhecendo que sobreviveram graças ao garoto. Eles continuam com a viagem. O pai comenta que aquele monstro era diferente de tudo que já tinha visto. Xion se surpreende e pergunta se ele realmente conseguiu enxergá-lo. O pai confirma que sim, dizendo que só conseguiu vê-lo quando se aproximou. Xion então observa a lâmpada da carruagem e suspeita que ela tem alguma coisa a ver com tudo isso. Ao chegarem na clínica, ficam chocados com a quantidade absurda de pacientes sofrendo da mesma doença. Xion pede ao médico que examine sua irmã imediatamente, mas ele pede que aguardem a sua vez. O pai concorda, dizendo que não tem outra alternativa, e depois de um tempo, finalmente chega a vez deles. O médico examina Mariane e confirma que ela está infectada com a doença de letargia. Ele explica que não existe tratamento conhecido e que tudo que pode fazer é acompanhar a evolução da situação. O protagonista se lembra dos momentos que viveu ao lado da sua irmã
e, tomado pelo desespero, ele implora ao médico que faça alguma coisa. As lágrimas começam a cair e, sem outras opções, a família decide permanecer na cidade para ficar próxima ao médico. Eles acabam se abrigando em um dos armazéns do ferreiro e, agradecidos, eles dizem que ele não precisava ajudá-los, mas o homem responde que não tem necessidade de agradecimento. Afinal de contas, eles já ajudaram muito ele no passado, e essa daqui é apenas a vez dele de retribuir. Ele acrescenta que no momento, o mais importante é focar na Marianne. Ele então vai embora, prometendo voltar mais tarde para ver como é que eles estão. Algum tempo depois, Xion se senta ao lado da irmã, observando ela em silêncio. Ele pensa que já não sabe mais quanto tempo se passou, e que por mais que ele chame, ela nunca responde. Nesse momento, o pai do garoto entra e diz que tem alguém querendo vê-lo. Xion se recusa, afirmando que não vai deixar Marianne sozinha. O pai então relembra aquele espectro que atacou eles dias antes, explicando que naquele mesmo dia, criaturas semelhantes apareceram em outros lugares, atacando e matando pessoas. Ele diz que esses monstros voltarão a aparecer e causarão ainda mais mortes, e que Xion é o único capaz de enfrentá-los. Se nada for feito, o número de vítimas vai apenas aumentar. Mesmo assim, Xion continua pensando e diz que vai continuar aqui sem sair do lado da sua irmã. O pai então pergunta se isso significa que ele não tá nem aí pra vida das outras pessoas que podem morrer. Ele se aproxima, coloca a mão sobre o garoto e pergunta se ele ainda falaria o mesmo caso algum monstro como aquele atacasse a aldeia. Xion o empurra e grita que não tem obrigação de salvar ninguém e que tudo que ele quer é apenas ficar ao lado da irmã. Ele também pergunta por que o pai parece tão calmo com a situação dela. O homem responde que se importa com Marianne, ela é sua filha, e ele daria a própria vida para salvá-la. No entanto, ele afirma que no momento não há outra escolha e que Xion possui o poder para salvar muitas pessoas. O garoto se lembra dos momentos que viveu ao lado da irmã e, após um longo silêncio, ele decide ajudar. Ele fica diante de Marianne, enquanto o pai observa surpreso. Nesse instante, algo chama sua atenção. Xion percebe que tem uma coisa errada e pensa que Marianne não possui mais nenhuma energia mágica. Imediatamente ele sai correndo para a rua, se perguntando como é que não percebeu isso antes, e leva o pai até a clínica. O pai pergunta se ele descobriu alguma coisa. O garoto Xion responde que percebeu que nenhum dos pacientes apresentava qualquer traço de energia mágica, e que na verdade ninguém na cidade parece ter energia mágica alguma. Ele pensa que a magia está diretamente ligada à doença, e como ninguém conseguiu identificar a causa ou o tratamento, ele decide confiar em si mesmo para encontrar uma solução. Em seguida, eles vão até o prefeito da cidade. O pai pede desculpas pela visita inesperada, apresenta Xion e sugere que todos carreguem lâmpadas de relâmpago, pois elas parecem ser super eficazes contra os espectros. De repente, o prefeito desaba em lágrimas, dizendo de um jeito maluco que os desastres só aumentaram desde que ele assumiu o cargo, e que achava que governar a cidade seria muito mais fácil. O garotinho observa a cena, confuso com esse cara maluco, e após um momento, o prefeito se recompõe e explica que já recolheu vários refletores e entregou eles aos soldados que patrulham durante a noite. O pai de Xion elogia o cara pela atitude. O prefeito então diz que não tem necessidade de elogios e pede que foquem no que realmente importa, que são as pessoas. Ele comenta que ouviu que a doença pode estar relacionada à magia e que já foi informado sobre as habilidades de Xion e como a magia dele afeta os monstros. Acredita que reunir pessoas com energia mágica pode ser a chave para derrotá-los. O protagonista aponta um pequeno detalhe: aprender magia leva tempo e todos que já possuíam energia mágica acabaram sendo infectados pela doença. O prefeito então pergunta se Xion sabe mais alguma coisa sobre a doença, mencionando que as pesquisas do médico avançam lentamente. O garoto responde que sim. Normalmente, quando uma pessoa se esgota, a sua energia mágica se recupera com descanso. Porém, os infectados perderam completamente essa energia. Ele acredita que seja possível restaurá-la utilizando criaturas vivas. O prefeito avisa que se ele falhar, todos os pacientes podem acabar morrendo. Xion aceita esse risco e diz que está disposto a arcar com as consequências se isso quer dizer salvar a sua irmã. Ao saírem, o protagonista pensa sobre como o prefeito tem ajudado em sua pesquisa e se pergunta por que alguém em uma posição tão alta confiaria nas palavras de uma pequena criança sem sequer presenciar sua magia. No dia seguinte, o protagonista se reúne com os novos assistentes enviados pelo prefeito. Ele pede que se apresentem. Um homem começa dizendo se chamar Cole e que é o assistente do médico. Em seguida, uma mulher se apresenta como Reiva, revelando ser herdeira do trono de outra cidade e atualmente comandante secreta da guarda local. Por fim, uma última pessoa fala de forma tímida, dizendo que se chama Kitty e que é especialista em monstros. O garoto agradece a presença deles três e avisa que estão prestes a iniciar uma missão perigosa. Eles seguem para um campo de treinamento, onde o protagonista demonstra suas habilidades. Os três ficam completamente surpresos e perguntam o que acabaram de ver. O rapaz então explica que se trata de uma técnica que ele mesmo desenvolveu, chamada magia, que permite manipular fenômenos naturais como ar, água e relâmpago. Cole então pergunta se isso tem relação com a doença. Xion
Xion responde que ainda não tem certeza, e em seguida eles partem para enfrentar os monstros. Heiva está com muita dificuldade para se movimentar por causa da sua armadura pesada. Kit então pergunta se o monstro invisível que ela tem pesquisado tem ligação com essa doença. O garoto Xion responde que não. Ele explica que para tratar os infectados precisam encontrar uma forma de restaurar a energia mágica. Ele diz que quando sua energia entra em contato com a dos monstros, ocorre um tipo de reação que destrói eles. Por isso, é essencial encontrar criaturas que possuam energia mágica, e é exatamente por isso que alguém com conhecimento de Git será fundamental para a missão. Logo em seguida, um Goblin aparece diante deles, vestindo um tipo de armadura completa. O garoto se surpreende com aquela visão incomum. Git comenta curiosa sobre o motivo de um Goblin estar equipado daquela forma. Nesse momento, Heiva decide se livrar da própria armadura pesada, desembainha a espada e avança contra o monstro. O Goblin ergue sua arma, pronto para atacá-la, mas Xion chega bem a tempo e utiliza a magia de relâmpago, tudo para interromper o golpe. O monstro recua na hora, mas de repente desaparece e reaparece atrás de Heiva, desferindo um ataque. Ela tenta bloquear, mas acaba sendo lançada contra uma árvore. Xion reage rapidamente, atacando o Goblin com magia. Heiva se levanta mais uma vez, firme, e avança novamente, cravando sua espada no monstro e finalmente o derrotando, assim encerrando a primeira missão deles em busca do tratamento para a doença. No dia seguinte, o protagonista está sentado com Rose e pergunta sobre sua mãe. Rose responde que ela está no andar de cima, ao lado de Marianne. Ela até conta que chegou a se oferecer para ajudá-la, mas a mãe recusou, pois queria passar o máximo de tempo possível com a filha. A garota Rose então menciona que ouviu dizer que Xion começou a pesquisar sobre a doença da letargia e pergunta se pode ajudar de alguma forma. O garoto responde que ela já tem responsabilidades em casa e que não pode ficar viajando por aí, além de que também 3 especialistas já estão ajudando ele na pesquisa. Rose abaixa o olhar um pouco frustrada, dizendo que mesmo com sua amiga em perigo, não pode fazer nada. O protagonista dá aquela consolada básica, afirmando que ela já ajudou muito a apoiar a sua mãe, aliviando parte do peso emocional. Mais tarde, o protagonista está caminhando ao lado de Cole e pergunta para onde é que eles estão indo. Cole responde que estão indo até a clínica, pois o prefeito pediu que o levasse até lá caso descobrisse algo relevante. Ao chegarem, o médico informa que alguns pacientes apresentaram casos leves da doença. Xion então coloca a mão sobre um deles e ativa sua magia. Ele percebe que ainda existe um leve resquício de energia mágica no corpo do homem, exatamente como ele já havia imaginado. Ele pensa que a doença está ligada à perda dessa energia. Ele pergunta para Cole sobre o estado do paciente. É revelado que o pulso acabou aumentando um pouquinho e que houve movimento nos olhos. Xion acrescenta que transferir essa energia mágica acabou fazendo com que o corpo do paciente reagisse à sua energia. Cole então diz que, por enquanto, o melhor a se fazer é monitorar a condição e aumentar a quantidade de energia aos poucos. Nesse momento, o médico entra e pergunta o que eles estão fazendo. Xion tenta explicar tudo, mas Cole interrompe e leva o rapaz para o lado de fora. Cole então avisa Xion para não mencionar magia, nem energia mágica ou qualquer outro detalhe do tratamento diante das pessoas. Ele explica que os médicos estão dedicando todos os seus esforços à pesquisa e que qualquer interferência pode gerar conflitos e confusão. Xion percebe que isso significa que o trabalho deles pode acabar sendo impedido, mesmo que estejam tentando ajudar. Naquela noite, ele vai até Marianne e tenta transferir energia mágica para ela, mas não tem nenhuma reação. Ele se lembra de quanto tempo levou para desenvolver magia e decide não se apressar, entendendo que esse processo também vai exigir tempo. No dia seguinte, Xion vai até a floresta com Kit e Heiva para caçar monstros e estudar energia. Enquanto Heiva combate as criaturas, Xion trabalha ao lado de Kit realizando experimentos. Ele segura o braço de um monstro e canaliza energia mágica nele. A criatura grita de dor, enquanto Kit anota tudo. Ao atingir o nível certo, o braço do monstro simplesmente se desintegra. Kit então pensa que até pequenas quantidades de energia mágica são capazes de queimar monstros, confirmando que a energia tem efeito purificador. Xion observa que, em humanos, a reação pode ser diferente, e de volta para casa, ele se senta ao lado de Marianne, refletindo sobre todos os resultados. Nesse momento, Rose entra e diz que trouxe o que ele pediu. O rapaz segura os peixes e tenta transferir energia mágica, mas o efeito para após um certo limite. Rose então comenta que provavelmente usou bastante energia, mas os peixes não sofrem nenhum dano. Xion então pensa que a energia mágica só purifica monstros. Ele começa a considerar que o efeito seria diferente em humanos saudáveis. Rose então diz que para testar isso, ele precisaria de alguém com energia mágica e que ela é a única pessoa disponível nessa condição. Determinada, ela se oferece como voluntária para o experimento, dizendo que fará qualquer coisa para ajudar Marianne. Xion fica meio hesitante, mas aceita no final, pedindo que ela avise imediatamente caso sinta dor ou desconforto. Ele segura as mãos dela e inicia o processo. Após algum tempo, pergunta como é que ela tá. A garota responde que tá sentindo apenas um leve calor, mas sem dor. Na verdade, até parece uma sensação agradável. E no meio
meio do experimento, o garoto Xion se lembra do que aconteceu com o braço do monstro e, tomado pelo medo, interrompe a transferência. Rose segura suas mãos novamente e pede que ele continue, tranquilizando ele. Xion continua com o experimento e, após algum tempo, ele interrompe de novo. Rose então pergunta se aquele era o limite de energia que ele conseguiu usar. Ele responde que estava próximo do limite, mas que ainda precisava aumentar o tempo de exposição. Com isso, um mês se passa. Os guardas começam a abandonar as lâmpadas de relâmpago, acreditando que o perigo já passou. Xion então se reúne com seus 3 assistentes e comenta que já faz um mês desde a última aparição de espectros e que provavelmente as pessoas acreditam que tudo voltou ao normal. Git responde que se os espectros reaparecerem agora, a situação será desastrosa. Cole então diz que duvida que isso aconteça e admite que ainda não está totalmente convencido sobre a eficácia das lâmpadas de relâmpago. De repente, Heiva ergue sua espada em direção a ele. Tanto Cole quanto Xion ficam paralisados. Heiva então manda que ele pense em tudo que Xion vem fazendo até agora, cuidando da irmã, apoiando a mãe, pesquisando a doença da letargia e ainda caçando monstros. Tudo isso enquanto obtém resultados reais. Cole então permanece em silêncio por alguns instantes, até finalmente admitir que, graças a Xion, eles conseguiram avanços na pesquisa da doença que nem mesmo médicos experientes foram capazes de alcançar. O rapaz então pergunta para Git se houve qualquer sinal de monstros recentemente. Ela responde que nenhum relato apareceu até agora. O protagonista começa a pensar em voz alta se os espectros surgem apenas em locais específicos. Git sugere que eles podem ter começado a aparecer depois da Grande Guerra. Xion fica surpreso porque nunca ouviu falar disso. Heiva então explica que foi uma guerra lendária ocorrida há 1000 anos, quando todas as nações se uniram para lutar contra os demônios. E naquela noite o prefeito permanece sozinho em seu gabinete, registrando informações sobre a doença. Ele anota que a transferência de energia mágica em pacientes leves provocou piscadas e pequenas reações, o que já é considerado um grande avanço. Ele também registra que a transferência de grandes quantidades de energia mágica acabou levando ao surgimento da própria doença, além de esgotar completamente a energia de Xion. Desde então, o garoto vem tentando encontrar formas de restaurá-la, mas ainda sem resultados. E com isso, 2 anos inteiros se passam. Xion está na clínica ao lado de um paciente. A esposa do homem comenta emocionada que o marido conseguiu sorrir e agradecer. Xion responde que não fez nada digno de gratidão, mas ela rebate, falando que naquele estado, até mesmo um pequeno sorriso já representa muito. Depois disso, Cole se aproxima e comenta que Xion parece exausto. Ele pergunta se o garoto está dormindo direito e lembra que ele não precisa carregar todo esse peso sozinho. O garoto responde para ele não se preocupar, e mais tarde, ao voltar para casa, ele encontra Git e Heiva esperando por ele. Ele até convida elas para entrar, onde sua mãe e também Rose recebem eles. Pouco depois, o pai e o ferreiro também chegam, e todos se reúnem para jantar. Mesmo cercado de tanta gente, os pensamentos de Xion continuam focados em Marianne, e os outros percebem claramente a sua tristeza. O pai dele então diz que ele precisa descansar. Xion responde que não está cansado, apenas sem energia mágica. O pai explica que conversou com sua mãe sobre isso, e que se ele continuar nesse ritmo, vai acabar desmanhando antes de conseguir salvar Marianne. Então seus pais se levantam e o abraçam. O rapaz então fica insistindo que realmente não está cansado, e que nada mais importa além de curar a sua irmã. Ele confessa que entende a importância de descansar, e promete não agir com pressa. O pai comenta que o fardo que ele carrega é pesado demais. O protagonista responde que pesquisar magia foi muito mais difícil, e que pesquisar a doença da letargia não é tão diferente assim. Ele declara que vai continuar buscando a cura, mesmo que isso leve a vida inteira. E após o jantar, Xion passa algum tempo sentado ao lado de Marianne. De repente, uma luz intensa vermelha cobre o céu. Rapidamente, ele pega as lâmpadas de relâmpago e sai para investigar. No caminho, ele encontra Rose e diz que precisa avisar o prefeito. Ela insiste em acompanhá-lo, mas Xion pede que ela fique para cuidar da mãe e de Marianne, afirmando que apenas ela pode fazer isso. Ao sair de casa, o protagonista percebe que aquela dali é exatamente a mesma luz vermelha que viu na noite que Marianne adoeceu. Naquele instante, um enorme enxame de espectros começam a descer sobre a cidade. Enquanto observa o céu, 2 soldados passam correndo à sua frente. Xion percebe um espectro parado diretamente no caminho deles e tenta avisá-los, mas os homens apenas o encaram confusos, já que não conseguem enxergar a criatura. Xion avança rapidamente e mata o espectro utilizando magia. No momento que a magia atinge ele, o monstro se torna visível, deixando os soldados completamente chocados. Sem perder tempo, o protagonista vai até o prefeito e avisa sobre tudo que viu. O prefeito fica claramente abalado e então ordena que seus guardas se preparem, distribuindo lâmpadas de relâmpago e seguindo para os portões da cidade. Xion pede permissão para acompanhá-los, explicando que as lâmpadas sozinhas não serão bastante e que ele precisa lutar pessoalmente contra os espectros. Após pensar por um instante, o prefeito concorda. Xion então se junta aos soldados e encontra o comandante da tropa. O homem fica falando de forma irritada, reclamando que Xion causou toda aquela mobilização por estar insatisfeito com as lâmpadas. Entre os soldados começam as fofocas. Alguns comentam que o prefeito voltou com seus delírios e que aquelas lâmpadas não têm mais utilidade alguma. Nesse momento,
momento, Reiva aparece e pergunta quais ordens foram dadas. O comandante dispensa ela, mandando ela voltar para casa e descansar. Os soldados ficam zombando da unidade, dizendo que eles só lidam com missões insignificantes. Reiva responde com firmeza que não é hora para descanso e declara que vai fazer tudo o que puder para restaurar a ordem na cidade. Ela então se junta a Xion e segue com soldados em direção às muralhas. Enquanto correm, pergunta para onde é que eles estão indo. Xion responde que o objetivo é alcançar o portão principal, onde poderão observar os movimentos dos espectros à distância. No caminho, o protagonista percebe espectros vagando pelas ruas da cidade. Reiva pergunta se eles deveriam descer para eliminá-los, mas Xion responde que não conseguiriam alcançá-los a tempo e manda que continuem avançando. Ao chegarem ao portão principal, o protagonista vai para a frente dos guardas posicionados ali. Enquanto avança, ele percebe algo estranho. Utilizar magia parece muito mais fácil do que antes. Os guardas se assustam com essa chegada assim do nada e exigem saber quem ele é. Xion manda que todos saiam imediatamente, alertando que espectros estão prestes a atacar. Os guardas acusam ele de estar mentindo, insistindo que não tem monstros por perto. Em resposta, Xion golpeia o chão com magia, revelando um grupo de espectros que avança diretamente contra eles. Sem hesitar, ele libera magia de relâmpago e extermina as criaturas instantaneamente. Os guardas ficam completamente sem acreditar e perguntam quem esse moleque é. Xion sobe até o topo do portão e observa um gigantesco enxame de espectros se aproximando da cidade. Reiva pergunta o que ele consegue ver. O garoto responde que existem mais ou menos 100 espectros vindo naquela direção, e se não forem detidos, a cidade será destruída. O garoto então espalha fogo mágico ao longo das muralhas, fazendo com que os espectros se tornem visíveis conforme se aproximam. Reiva rapidamente assume o comando dos soldados, declarando que enquanto puderem enxergar o inimigo, poderão derrotá-lo. Ela ordena que todos defendam o portão, até a chegada dos reforços. Assim que os espectros alcançam as muralhas, a batalha começa. Xion ataca primeiro, abrindo caminho entre os inimigos com magia de fogo, e destruindo vários deles de uma só vez. Ainda assim, o número de monstros continua aumentando sem parar, e Xion luta desesperadamente para contê-los, até que Reiva se junta a ele, afirmando que seu orgulho como guerreira não permite deixá-lo lutar sozinho. No meio da batalha, o fogo mágico próximo de Reiva se apaga, e ela lamenta não estar com sua espada em mãos. Rapidamente, um dos soldados reacende a espada dela, usando as chamas de Xion, e arremessa em sua direção. Reiva segura a arma no ar e volta rapidamente ao combate, agradecendo ao soldado. Enquanto isso, Xion continua lutando com todas as forças. No entanto, ele percebe algo muito estranho. A sua energia mágica não está se esgotando, mesmo após utilizar magia intensamente durante toda a batalha. Surpreso, ele nota que já utilizou seu poder mais de 100 vezes naquela noite e ainda possui energia restante. Então começa a desconfiar que a luz vermelha no céu seja a causa disso. Ele se lembra da noite em que os espectros apareceram pela primeira vez, 2 anos antes. Nesse instante, outro espectro avança contra ele, mas Xion o destrói imediatamente e força a si mesmo a voltar a focar na luta. Perto dali, os soldados começam a lançar fogo contra os espectros e observam as criaturas se jogando de propósito nas chamas para morrer. Um dos soldados percebe então que os espectros estão se sacrificando para apagar o fogo mágico. O protagonista junta toda a energia restante que ainda possui e libera uma explosão gigantesca, incinerando uma enorme quantidade de espectros de uma só vez. Reiva corre até ele preocupada, mas o garoto afirma que tá muito bem e que os monstros foram derrotados. Porém, no mesmo instante, ele percebe que outro enxame está se aproximando de longe. Abalado, Xion ordena que todos os soldados recuem, dizendo que vai enfrentar os monstros sozinho. Reiva fica contra essa ideia, afirmando que ele já está se forçando além do limite. Xion responde que não existe outra escolha, pois precisa proteger a cidade e as pessoas dali. De repente, o ferreiro chama eles. Xion se vira surpreso quando o homem revela que reuniu os guerreiros da guilda para ajudar na batalha. Os combatentes rapidamente se preparam para um confronto, incendiando suas armas com as chamas mágicas de Xion. E conforme os espectros avançam, os guerreiros começam a disparar flechas flamejantes, abatendo os monstros um após o outro. Xion fica surpreso e pergunta para a garota Git se foi ela quem organizou tudo aquilo. Ela responde que sim, explicando que foi o próprio Xion quem contou antes que a sua magia era muito eficaz contra esses espectros. Por isso, decidiu ir até a guilda para reunir os combatentes. Git também conta que queria ser útil para ele, pois viu quanto Xion se esforça todos os dias e sentiu que precisava apoiá-lo da maneira que pudesse. O garoto agradece e volta rapidamente para a batalha ao lado deles. Quando o combate finalmente termina, o comandante dos soldados avança furioso e exige explicações. Ele está acusando o grupo de fingir a existência de monstros invisíveis para causar pânico pela cidade. Reiva rebate essa ideia maluca na mesma hora,
afirmando que isso é uma grande mentira, e lembrando que todos ali lutaram com tudo que tinham para derrotar os espectros. O comandante dá risada com desprezo e declara que espectros não existem. Em seguida, pergunta onde é que eles estão agora. Xion insiste que as criaturas realmente estavam na cidade, mas o homem o acusa de mentiroso. Ele afirma que finalmente descobriu o suposto truque de Xion e exige saber o que ele fez para manipular o prefeito e conseguir seu apoio. O ferreiro entra no meio, dizendo que não é culpa deles se o comandante chegou tarde demais para ver os espectros. Ele acrescenta que sem Xion, a cidade já teria sido destruída e que todos os caçadores da guilda presentes aqui podem confirmar isso. O comandante manda todos calarem a boca, chamando todo mundo de mentiroso, e ordena que os soldados prendam eles. Nesse instante, o seu corpo acaba sendo de repente levantado ao ar. O medo toma conta de seu rosto, enquanto ele pergunta o que está acontecendo. Então, uma mão emerge do vazio e golpeia ele brutalmente, matando o homem instantaneamente. O grupo inteiro fica em choque quando o verdadeiro responsável aparece diante deles, o Rei Espectro. A criatura encara todo mundo e comenta que faz muito tempo desde sua última aparição, acrescentando que finalmente conseguiu se libertar. Xion percebe então que a luz vermelha que cobre a cidade é, na verdade, energia mágica daquele cara. O ferreiro exige saber quem é essa criatura, e o ser responde friamente que é falta de educação fazer perguntas sem se apresentar primeiro. Em seguida, declara muito calmo que é um demônio. Todos reagem em choque, enquanto o demônio continua dizendo que acha muito estranho os humanos sequer se lembrarem tão pouco da existência de demônios, afirmando que a humanidade sempre foi ignorante. A criatura pergunta como é que eles conseguiram esquecer uma guerra contra os demônios que durou quase 1000 anos. Então revela que esteve aprisionado durante todo esse tempo e que nada se compara à sensação de finalmente estar livre. Logo depois, afirma que pretende matá-los rapidamente e com um simples movimento de dedo, destrói completamente a área ao redor. Xion reage no mesmo instante, agarrando o ferreiro e os outros, enquanto salta para longe. Mesmo assim, a onda de impacto da explosão os atinge violentamente e o arremessa pelo ar. Assim que conseguem se recuperar, Xion pede que Reiva evacue imediatamente os moradores da cidade. Ela pergunta o que ele pretende fazer. Xion responde que precisa enfrentar esse demônio sozinho. Ele explica que a criatura possui uma quantidade absurda de energia mágica, muito além do que qualquer pessoa suportaria. Além de que também ele é o único capaz de utilizar magia. Xion admite que não compreendeu a situação antes e que os ataques dos espectros eram apenas sinais anunciando a chegada daquele ser. Então declara que a verdadeira batalha está apenas começando. O ferreiro pergunta quem diabos é aquela criatura. Xion responde que não faz ideia, mas afirma que toda a área ao redor está saturada por uma energia mágica quase 100 vezes maior do que a dele. O ferreiro fica completamente chocado, mas mesmo assim declara que vai lutar ao lado de Xion e se recusa a deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o demônio caminha pelas ruas da cidade, destruindo tudo ao redor, demonstrando satisfação diante desse caos. Xion então diz ao ferreiro que vai confrontar o inimigo diretamente, enquanto ele deve esperar uma chance perfeita para atacá-lo pelas costas. Ele explica que vai servir como isca, já que é o único capaz de evitar os ataques do demônio. O ferreiro concorda, mas pede que Xion não morra de jeito nenhum, afirmando que jamais conseguiria encarar sua família se alguma coisa acontecesse com ele. Os dois então decidem enfrentar o demônio juntos. Xion avança primeiro e usa sua magia da água para apagar as chamas criadas pelo inimigo. O demônio o encara com surpresa, ao perceber que o garoto Xion possui energia mágica, além de cabelos e olhos vermelhos. A criatura então comenta que isso significa que Xion deve pertencer à linhagem Lígria, já que humanos comuns não são capazes de utilizar magia. Em seguida, pergunta onde estão os outros membros do seu povo. Xion não entende nada do que o demônio está falando. A criatura dá risada da sua ignorância e afirma que vai matá-lo de qualquer jeito, acrescentando que apesar de Xion conseguir utilizar magia, as suas técnicas ainda são lamentáveis e fracas. Logo depois, o demônio libera uma explosão mágica que devasta toda a área ao redor. Xion consegue escapar por pouco e, sem perder tempo, o garoto contra-ataca utilizando magia da água moldada em projéteis, disparando através da fumaça em direção ao inimigo. Por um instante, Xion se pergunta se conseguiu acertar o alvo. Porém, o demônio emerge completamente ileso da fumaça, comentando sobre o feitiço como se estivesse analisando algo medíocre. Logo em seguida, ele avança em direção ao garoto. Xion tenta se esquivar, mas o demônio é muito mais rápido. Em um instante, surge atrás dele e desfere um golpe devastador, arremessando ele para longe. No último momento, Xion usa sua magia do ar para reduzir o impacto. E sem dar tempo para respirar, o demônio ataca novamente, reunindo energia mágica para lançar outro ataque. Xion percebe que não vai ter tempo suficiente para preparar magia da água e entende que se continuar naquele ritmo, será morto. Memórias da sua vida começam a passar por sua mente, mas ao invés de se desesperar, ele se recompõe. Determinado, decide que não vai morrer aqui e que vai proteger todos a qualquer custo. Ao mesmo tempo, os soldados começam a ser levados para a enfermaria. Cole examina os feridos e percebe a gravidade das queimaduras, perguntando o que aconteceu. Um dos soldados explica que um indivíduo extremamente perigoso surgiu de repente e começou a destruir a cidade.
Cole olha pela janela, observando as explosões de longe, e pensa que aquilo parece magia. Em silêncio, torce para que Xion ainda esteja vivo. Enquanto isso, Heiva e Git continuam evacuando os moradores, alertando a todos sobre as explosões e conduzindo as pessoas para locais seguros. No caminho, Heiva encontra seus soldados e suspira aliviada ao perceber que sobreviveram. Ela pergunta onde é que está o protagonista. Os soldados respondem que estavam recuando e não viram o que aconteceu depois, mas afirmam que aquele monstro é absurdamente poderoso e que duvidam muito que Xion consiga derrotá-lo. Heiva ordena que continuem a evacuação e então conta para Git que vai ajudar Xion. A garota Git tenta impedi-la, alertando que um monstro daquele nível não pode ser derrotado facilmente, mas Heiva responde sem hesitar que acredita que ela e Xion sairão vitoriosos. A batalha continua. O demônio junta a magia mais uma vez e ataca. Xion reage utilizando sua própria energia para fazer o chão tremer, desviando do golpe inimigo por pouco, enquanto lança ataques de água e relâmpago ao mesmo tempo. Porém, a criatura bloqueia tudo, sem demonstrar qualquer dificuldade. Xion fica completamente surpreso ao perceber que a criatura utilizou materiais isolantes para neutralizar os raios, algo que ele acreditava nem existir nesse mundo. O demônio então explica que possui uma resposta para cada feitiço que Xion utiliza, incluindo água e relâmpago. Ele reconhece que Xion foi capaz de descobrir essas técnicas por conta própria, mas afirma que tudo aquilo não passa de conhecimentos básicos. Em seguida, declara que Xion é completamente patética e que seu fim está próximo. Então, o demônio libera magia de fogo e relâmpago ao mesmo tempo, esmagando Xion com um ataque avassalador. De repente, o ferreiro aparece avançando com seu machado e desfere um golpe poderoso contra o demônio, mas o ataque não causa absolutamente nenhum efeito. A criatura contra-ataca no mesmo instante, lançando o ferreiro para longe e atingindo ele com magia de relâmpago. No instante seguinte, o pai do protagonista aparece por trás do inimigo e o ataca de surpresa. O demônio apenas vira o rosto calmamente e comenta que armas humanas jamais serão capazes de matá-lo. Logo depois, desfere um golpe brutal, lançando o pai de Xion contra uma parede. Então, ele volta seus olhos para o garoto, com uma expressão inesperadamente calma, e diz que ele é realmente impressionante, afirmando que mesmo naquele estado, Xion continua procurando um jeito de vencer, esconder o próprio medo, e que agora os seus olhos estão mostrando uma coisa: ele ainda está pronto para continuar lutando. O demônio então encara Xion e explica que aquilo é conhecido como a marca da linhagem Ligria. Em seguida, oferece uma escolha: se tornar seu escravo. O garoto iria receber um grande poder e uma vida extremamente longa, porém, o preço seria perder sua própria humanidade e se transformar em nada mais do que um cachorrinho obediente. Mesmo assim, o demônio diz que ele acabaria se acostumando com isso. Xion tenta fugir imediatamente, mas a diferença de poder é completamente absurda. Em um piscar de olhos, o demônio surge diante dele e segura ele pelo pescoço. Ele diz para o garoto não ter medo, afirmando que tudo vai acabar rápido e sem dor. Ao revelar suas presas, Xion percebe algo assustador. O demônio também é um vampiro. Ele tenta se debater e escapar, mas não consegue se mover. Então o demônio crava suas presas em seu pescoço e começa a sugar seu sangue. A resistência e a força de Xion desaparecem aos poucos. Em sua mente, ele começa a acreditar que falhou, que não conseguiu proteger a cidade, e nem sua mãe e nem a sua irmã. Mas naquele instante, um grito repentino corta o silêncio. O demônio se contorce violentamente de dor e larga Xion no mesmo instante. Furioso, ele exige saber por que esse moleque tem proteção de fada. Ele afirma que algo contaminado está se espalhando por seu corpo. Tomado pela raiva, o demônio junta toda a energia que ainda possui e avança novamente. Mas Heiva chega bem a tempo e afasta ele de Xion, perguntando se ele está bem. A expressão do demônio se distorce em fúria. Ele junta o restante do seu poder e prepara mais um ataque. Xion então ordena que Heiva levante a mão. Usando a pouca energia mágica que ainda resta, ele tenta utilizá-la como combustível, porém, logo percebe que não é o bastante e que não existe tempo para reunir mais. Nesse momento, o ferreiro avança outra vez e consegue atingir o braço do demônio, abrindo um ferimento. Logo em seguida, o pai de Xion aparece e desfere um golpe preciso com sua espada, cortando completamente o braço da criatura. Aproveitando a oportunidade, Xion libera toda a energia mágica que ainda resta no seu corpo na direção do inimigo. O demônio apenas ri, afirmando que aquilo não terá efeito algum, e libera sua própria magia para anular o ataque. Mas Xion encara a criatura e responde que o verdadeiro ignorante aqui é ele. No instante que as duas energias colidem, uma explosão colossal toma conta do campo de batalha. O demônio é engolido pela explosão, enquanto seu corpo começa a queimar violentamente. Ele grita desesperado, perguntando o que está acontecendo. Seu corpo começa a se desfazer pouco a pouco, e momentos depois, desaparece completamente. Heiva olha ao redor e pergunta se aquilo realmente acabou. O garoto Xion responde que já não possui energia mágica restante e que não consegue continuar. Em seguida, admite que provavelmente vai morrer. Suas forças finalmente o abandonaram e seu corpo perde o equilíbrio, enquanto sua visão fica cada vez mais turva. Ele pensa que tudo finalmente terminou, que a vida poderá voltar ao normal e que finalmente poderá reencontrar a sua irmã. Então Xion perde a consciência.
Algum tempo depois, ele acorda assustado de um pesadelo e percebe sua mãe sentada ao seu lado. Sem conseguir conter as emoções, ela o abraça e diz que ele finalmente acordou depois de tanto tempo. Pouco depois, Cole entra no quarto para examiná-lo e afirma que fisicamente o seu corpo está completamente bem. O garoto então pergunta quanto tempo ele ficou inconsciente. Cole responde que ele passou uma semana inteira dormindo. Xion arregala os olhos, completamente surpreso com a notícia, e nesse momento, seu pai e também o ferreiro entram no quarto. Ansiosos para ver como ele está, Xion diz para todos não se preocuparem, afirmando que está muito bem. Escutando isso, seus pais demonstram alívio. O pai do protagonista explica que saiu da vila assim que sentiu a presença de espectros naquele dia, e que por sorte conseguiu chegar a tempo. Mesmo acreditando que no fim não foi de grande ajuda, Xion rapidamente discorda, dizendo que isso não é verdade. Ele afirma que só conseguiu derrotar o demônio porque o pai dele foi capaz de cortar o braço da criatura. Logo depois, pergunta se todos os envolvidos na batalha estão bem. Cole responde que Gide e também Reiva sofreram ferimentos leves e que Marianne e Rose não se machucaram. Xion suspira aliviado e então pergunta o que aconteceu depois que ele perdeu a consciência. O seu pai abaixa o olhar e explica que a situação foi grave e que infelizmente houve muitas vítimas. Ao escutar aquilo, Xion fica em silêncio e diz que se fosse mais forte, talvez aquelas pessoas não tivessem morrido. Nesse momento, ele sente algo estranho e do nada, uma grande quantidade de energia mágica começa a surgir dentro do seu corpo. Assustado, o rapaz percebe que sua capacidade mágica aumentou bastante e sem perder tempo, ele pede ao pai que o leve até Marianne. Ao chegar, Xion vai direto para sua irmã e a sua mãe pede que ele não se esforce demais, mas ele a tranquiliza. Enquanto se aproxima, ele pensa consigo mesmo que com essa quantidade absurda de energia mágica, talvez consiga finalmente salvar todos os afetados pela doença. Ele ainda não tem certeza absoluta, mas sente que a sua energia mágica agora é incomparavelmente maior do que antes, e convencido disso, acredita que poderá salvar Marianne naquele mesmo instante. Xion coloca a mão sobre ela e ativa sua magia, mas para sua surpresa, parece que nem mesmo aquela quantidade absurda de energia parece o bastante. A tensão toma conta do ambiente, mas do nada, Marianne abre os olhos, todo mundo reage imediatamente, assustados e emocionados ao mesmo tempo. Cole pede que ninguém se precipite, dizendo que ainda é muito cedo para comemorar. Momentos depois, Marianne começa lentamente a mover as mãos e os lábios. Após algum tempo, Xion interrompe a magia e pergunta se a energia dela voltou, e com movimentos lentos, Marianne ergue a mão, segura a de Xion e começa a pronunciar algumas palavras simples. No mesmo instante, a sala inteira se enche de lágrimas e suspiros de alívio. Após algum tempo, Xion visita a clínica e se despede de um paciente que também havia sido infectado pela doença. Ele pensa que já faz uma semana desde que conseguiu curar Marianne e que com a ajuda de Cole e dos outros médicos, todos os pacientes afetados pela doença foram salvos. E agora que a doença finalmente foi erradicada, o garoto Xion decide que chegou o momento de descobrir a verdade sobre quem realmente ele é. Ele então vai até o palácio do prefeito, onde encontra seu pai, sua mãe e o ferreiro, já esperando por ele. O prefeito olha para Xion e diz que provavelmente ele tem muitas perguntas, além de já ter percebido algumas coisas. Em seguida, promete responder a tudo. Xion então pergunta quem realmente ele é. Ele conta que desde o momento que ficou obcecado por magia, seus pais o apoiaram, sem nem hesitar. Além disso, o prefeito acreditou rapidamente nas suas palavras sobre a doença mágica e também os espectros, mesmo sem nunca ter presenciado a sua magia. O garoto Xion percebe algo ainda maior acontecendo e finalmente está prestes a descobrir a verdade sobre si mesmo. O rapaz conta que teve a sensação de que todos já sabiam sobre aquilo há muito tempo. Então o prefeito finalmente revela a verdade. Xion pertence à linhagem de Ligria. Ele explica que os Ligria foram um povo que existiu com a humanidade há cerca de 1000 anos e lutou bravamente contra os demônios. Eram reconhecidos pelos seus cabelos e olhos vermelhos, além de possuírem um poder misterioso conhecido como magia. Porém, antes de serem selados, os demônios lançaram uma maldição sobre o povo Ligria, levando sua raça à extinção. O prefeito continua dizendo que tudo mudou há 12 anos. Naquela época, uma mulher misteriosa apareceu diante da rainha, carregando um bebê nos braços. Ela declarou que aquela criança era descendente da linhagem Ligria e que representava a única esperança capaz de salvar o mundo no futuro. Ela afirmou que essa criança precisava ser protegida e criada cuidadosamente, pois caso fosse recusada, a humanidade acabaria condenada. O prefeito explica que essa rainha não acreditou completamente nas palavras daquela mulher. Além disso, ela tinha medo que se a criança realmente pertencesse à linhagem dos Ligria, pudesse acabar se tornando uma ameaça no futuro. Por causa disso, decidiu confiar a criança aos seus antigos companheiros, as pessoas que mais tarde acabariam se tornando os pais adotivos de Xion. O garoto então pergunta se Marianne sabe de toda a verdade. O seu pai responde que eles decidiram não contar nada pra ela, pois queriam criá-lo como um verdadeiro filho. A sua mãe abaixa a cabeça e pede desculpas por ter escondido aquilo por tanto tempo, mas Xion sorri e responde que já sabia. Ele conta que certa vez escutou uma conversa dele sobre isso. Em seguida, diz que mesmo que não compartilhem o mesmo sangue, eles sempre serão seu pai e sua
sua mãe. Escutando aquelas palavras, as expressões tensas deles finalmente se acalmam. Logo depois, o garoto pergunta por que justamente eles foram escolhidos para criá-lo. Eles explicam que pertencem à nobreza honorária, diferente dos nobres de sangue, como o prefeito, e por terem apenas um título honorário, não tinham direitos a terrenos. Porém, o prefeito permitiu que administrassem uma pequena região rural dentro do seu território. Xion rapidamente entende a situação. Ele nota que o objetivo era mantê-lo longe das cidades, impedindo que outras pessoas descobrissem a sua verdadeira origem e tentassem usá-lo. Também percebe que esse foi o motivo pelo qual seus pais tentaram impedir que ele pesquisasse magia no início. Seu pai então confessa que no fundo não queria acreditar que Xion realmente pertencesse à linhagem dos Ligria. Nesse momento, o ferreiro faz uma pergunta curiosa. Ele quer saber como Xion consegue saber tantas coisas para alguém da sua idade. Por um instante, Xion hesita. Ele pensa em revelar toda a verdade da sua vida passada, mas decide guardar esse segredo apenas para si mesmo. Ele então responde que apenas leu muitos livros. Logo depois, pergunta ao prefeito o que ele deve fazer daqui em diante. O prefeito responde que provavelmente a rainha vai enviar um convite para ele. Mais tarde, Xion vai visitar Mariane. Ainda com a voz fraca, ela o cumprimenta com um sorriso. Em seguida, pede que ele segure sua mão. Ela conta que durante todo esse tempo que esteve inconsciente, sentiu como se estivesse sozinha em um mundo completamente escuro. Ela não conseguia se mover e o medo a dominava. Mas mesmo naquele lugar, conseguia escutar a voz de Xion e também as vozes dos seus pais, e foi justamente isso que a manteve resistindo. No dia seguinte, a família finalmente volta para casa. Após 2 anos inteiros longe dali, eles entram em casa completamente exaustos, desejando apenas descansar em paz. Algum tempo depois, Xion vai até a floresta para testar sua magia. Enquanto treina, ele pensa que a força física fora do comum que Mariane demonstrava durante os treinos talvez tenha sido o primeiro sinal da doença. Ele golpeia uma árvore utilizando magia e percebe algo estranho. Diferente de antes, ele não sente dor alguma. E logo percebe que sua energia mágica está funcionando como se fosse um tipo de armadura, absorvendo o impacto. Ao concentrar ainda mais energia e golpear novamente, danos visíveis acontecem na árvore. E vários dias depois, uma carta com convite oficial da rainha finalmente chegou. Xion se prepara para partir e começa a se despedir de todo mundo. Ele pede ao pai que cuide bem de Mariane. O ferreiro então diz que o mundo é enorme e o incentiva a explorar tudo, retornando como alguém extraordinário. Heiva também tenta animá-lo, dizendo para não ficar triste, já que aquilo é apenas uma despedida temporária. O garoto confessa que o problema não é partir, mas sim saber que provavelmente vai ficar muito tempo sem vê-los novamente. Por fim, ele vai se despedir da sua querida irmã Mariane. Ela começa a chorar e diz que vai se sentir sozinha sem ele. O garoto se vira para sair, mas ao abrir a porta, encontra os soldados do batalhão de Heiva esperando do lado de fora. O comandante informa que irão escoltá-lo até a cidade e que considera uma honra acompanhar alguém como ele. Pouco depois, o protagonista está na carruagem ao lado de Heiva, enquanto sua família o chama pela última vez. Nesse instante, Mariane se aproxima dele e entrega um pequeno presente. Ela diz que aquele dia é o aniversário dele. É um colar que foi escolhido por eles 3, para que ele nunca se sinta sozinho, mesmo estando distante. O garoto põe o colar no pescoço e agradece a Mariane e aos seus pais. Mariane então sorri e diz que com o poder mágico que ele possui, ele ainda vai salvar muitas pessoas no futuro. E também conta que por mais difíceis as coisas se tornem, ele nunca deve se esquecer deles, porque estarão sempre ao lado dele. Escutando aquelas palavras, Xion abaixa a cabeça e começa a chorar. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho desse anime. Pra mais animes incríveis como esse, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.